Eu gostaria da sua definição de o que é internet para você. Caramba, a internet é a maior obra da humanidade. Nada que a humanidade já fez em sua história é maior do que a humanidade. Existem técnicas da antiga, que tinha pouco CPU no browser, tinha pouca RAM no browser, tinha pouca banda, que a galera, como perdeu a pressão por fazer, foi deixando para trás. Então hoje eu acho os sites muito lentos. Você tem que baixar 20 MB de JavaScript. Eu falo, meu Deus. Baixar. Mas não, é só esse sonho mesmo. De que a próxima Big Tech seja brasileira. Eu acho que temos totais condições de pessoas, de público, de consumidor, de infraestrutura. Não quero mais aceitar essa panela. Salve, salve, quebrada. Mais uma live começando aí. Meu nome é Vitor. Quer falar aí, Reginaldo? Começar também, se apresentar. Salve, quebrada. Mais uma vez, nós aí, novamente, naquelas condições, tá ligado? Atrasando, como sempre. Mas qual foi minha hoje? Mas nunca falhando. Na primeira eu atrasei, né? Na primeira live eu cheguei no meio da live. Já tava no terceiro tópico eu cheguei. A CPTM me odeia. E aí eu decidi vir de moto dessa vez, pra não ter problema. E pra quem não me conhece, eu sou o Reginaldo aí. Boa noite pra nós. Hoje a gente vai falar sobre... Internet, ó. Vim com a camiseta aqui, ó. Vem com a camiseta Show. temática. É da banda The Internet, mas serve também. Serve também. É sério, de uma banda? É, The Internet. Ah. De R&B. Muito boa, inclusive. Massa. Banda de jovem. Que jovem, Oh, mano. Você é bom, pô. Para. R&B. Não conhecia, vou ouvir. É boa, é boa. Eu ia falar Airbnb sem querer. Airbnb. Já Airbnb. tá acostumado. A gente tá aqui falando com o pessoal do chat. Salve, salve, boa noite aí, todo mundo que chegou. Vi a Lauren aqui, ó. Tem um Salve, esposinha. HB Prio. Falou que vai... Ó, ele que falou aqui, ele ou ela, não sei, né? Falou que vai confiar aí, vai ver o áudio. Então eu quero ver a interação, hein? Quero ver a interação. Salve, salve, boa noite pra todo mundo. O André Bolzan perguntou se o Palmeiras tem mundial. Não tem. Segue invicto nessa pauta aí. Não tem ainda. Da última vez que eu chequei não tinha e parece que ainda não tem. Todos os episódios ele pode perguntar isso, né? Pode perguntar pra ir renovando, né? Pra Ir sempre renovando. saber se chegou esse momento, né? Mas aqui eu vou apresentar o resto das pessoas, né, que estão na mesa também. Primeiro, o nosso outro membro aqui, o ex-Dreads, agora o William. Ele me reconheceu sem dreads, carequinha. Ó, a câmera tá pegando bem onde eu não tenho cabelo, beleza? Aqui o William, ex-dreads. Salve. Tô bem empolgado. Tô bem empolgado porque a gente falou de algumas coisas sobre estrutura, soberania digital, umas paradas que, tipo, eu não conhecia ninguém pra desenrolar essa ideia e você tá aqui, então Pô, show. tô bem Alegria. feliz pra gente ver até onde a gente vai com esse assunto e tal. Muito massa. E, né, o nosso convidado, o Ayub aí. Pode começar se apresentando aí, Ayub. Pode. Olá pessoal, eu sou o Ayub, eu tenho um bordão nos meus vídeos no meu canal, eu faço a internet funcionar, tem gente que acha super petulante, né? Mas é para eu poder desnaturalizar a internet, né? Mostrar que ela é feita por pessoas, assim como o código-fonte é feito por pessoas, não é aquela coisa impessoal, né? A Meta, o Google, a NASA, não. Tem devs que fazem código-fonte, tem gente como na minha profissão que faz a internet funcionar, interliga os países, as cidades. Então estou há muito tempo aí nessa área, quero aqui dividir um pouco do que eu faço no meu cotidiano para explicar para os devs como é que a internet funciona. De verdade, debaixo do capô. É muito bom Muito isso. louco. Porque eu mesmo não sei como a internet funciona, então vamos descobrir hoje. Pra mim é dois cabos ligados. com os dados, É um tá cabo que passa e aí ele chega no outro lado lá, que também tem mais um cabo. E ligado? aí... É mágica, pô. Vai de- Eu vou falar que eu manjo um pouquinho mais, porque a gente dava aula, o Quebra Dev deu aula em alguns locais e a gente costumava falar como a internet funcionava, né? Então eu e o Miguel, Sim. a gente ficava lá, sempre tem um vídeo, a gente sempre usava um vídeo lá do Google lá, passando navio, jogando cabo e tal. Mas assim, Show. sei bem pouco, espero aprender bastante também. E já é um Tenho grande certeza que vou. adianto, porque o que eu mais ouço, assim, naquela churrasco do cunhado, esse tipo de coisa, mas não é por satélite, eu falo, não. Então, esse é um dos mitos mais comuns que eu ouço por aí. Legal. É isso. Acho que a gente pode começar falando da nossa comunidade aqui, né? Que a gente tem... Lembrar todo mundo que tá aí que a nossa comunidade no Discord e no Telegram tá ativa. Então, você que não tá lá, procura os nossos links. Eu me prendi aqui, que nem uma criança. Eu não sei como eu fiz isso. Ah, tá. Confio. A nossa comunidade está ativa lá no Discord e no Telegram, então procura os nossos links aí.
Você tem o link fácil aí, Reginaldo, para jogar no chat? Tem, vou colocar. Na nossa bio tem os links aí para todas as nossas redes, né? Redes, a nossa comunidade, aqui da própria Twitch. Então, aí, ó, o Reginaldo jogou aí no chat. Em todas é o mesmo nome, QuebraDev. QuebraDev. @ QuebraDev em qualquer meio. É fácil de achar, né? Para ficar Show. fácil de achar. Além de lembrar todo mundo do Padrim também, nosso padrinho aí que tá Importantíssimo. ativo, pra gente manter esse corre aqui, né? Porque o estúdio é pago, todo mundo é pago, o nosso editor, né? Jefferson, salve Jefferson, a pessoa que faz os cortes aí. Então tem que pagar as pessoas aí, então sempre que puder, dá uma ajuda lá no Padrim. Fortalece nós aí. Se não puder, ajuda compartilhando a nossa iniciativa aí, nosso coletivo, que já ajuda de alguma forma a chegar em mais pessoas. Você quer falar da CodeCon, Reginaldo? Hoje, especialmente hoje, tem sorteio. Quem tiver aqui e pegar o que a gente vai falar nesse momento até o final, a gente vai sortear aí para vocês o ingresso da CodeCon. A gente tem 5 ingressos. Para quem não conhece, a CodeCon é uma conferência de desenvolvimento feita a presencial em Joinville, mas eles também fazem uma digital, que é a CodeCon digital, que é feita naquele mapa Gator, que é tipo um metaverso. O Gator, né? Gator, que é tipo um metaverso, assim, é muito da hora, que você pode ir andando com o bonequinho, tem uma interação bem parecida com a presencial. Eles começaram isso durante a pandemia para conseguir ter os eventos, mas aí como conseguiu juntar muitas pessoas do país inteiro e do mundo inteiro, eles continuaram com isso. Mas também vai ter a atividade presencial, a conferência presencial em Joinville. Mas essa digital que a gente vai sortear os ingressos, vai acontecer no dia 22 e 23 de junho, é mês que vem já. E para quem quiser, também a gente tem um desconto de 20%, que o cupom é QuebraDev20. Eu vou deixar aí no chat. E para quem quiser participar do sorteio, vai ser muito fácil. É só escrever #CodeCon, QuebraDev na CodeCon. Isso. E no Twitter, ou aqui no chat também, da Twitch e do YouTube, que a gente vai pegar os nomes e sortear aqui no final. Exatamente. Beleza? Então a hashtag é QuebraDev na CodeCon. Isso. Eu vou mandar aqui um exemplo no chat, nos 2 chats, e também vou mandar o cupom de desconto aí para vocês. 5 oportunidades, hein? Gostei. Isso aí. Eu tava achando que era uma só. Não. Show. 5 vezes mais. Senão fica difícil. Então, vamos começar aí, né? As apresentações aí do convidado. Ayub, de onde você é? De onde surgiu o Ayub? De onde eu vim? De qual caverna eu vim? De onde veio o Ayub? Bom, eu sou um carioca que traiu o movimento, não tenho mais sotaque, não consigo mais aguentar a temperatura da minha cidade. Que isso, pô. Brincadeira. E moro em São Paulo já há muito tempo, mas em 1995 aconteceu algo muito especial. Já morei em vários lugares do Brasil, sou apaixonado pelo Brasil, já circulo o Brasil, cada mês estou num estado diferente. Nesse que vem estou aí no Piauí, salve o pessoal do Piauí, tratando desse assunto que é a internet, mas em 95 eu morava em João Pessoa, capital da Paraíba, e algo muito especial aconteceu no Brasil e naquela cidade. No Brasil, a Embratel, que era uma estatal ainda, mandou uma carta para várias empresas do ramo, anunciando que chegaria algo chamado internet. A gente já sabia que existia uma rede nos Estados Unidos, acadêmica, o nome internet já é na comunidade micreira, que quem usava computadores era micreiro, microcomputador, né? Que era o computador menor, que existia a ideia do computador maior. A gente já sabia dessa rede, já tinha no Brasil a BBS, que é a rede anterior à internet. A diferença da internet para a BBS, além de, certamente, o conteúdo ser muito mais reduzido, era muito mais texto. Imagem tinha BBS, tinha uns experimentos de imagem, mas o que eu usava era somente texto, mas um provedor não se comunicava com o outro, não tinha um inter do internet. Então, se você é assinante de um provedor, você só trocava mensagem com amigos seus que assinavam aquele provedor. Então, eram pequenos grupinhos, pequenos clubes. Talvez o paralelo que eu posso fazer, tinha o clube da cidade ou o clube do bairro, tinha o BBS que separava aquela comunidade. Mas em 95 chegou essa carta e um empresário lá de João Pessoa, ele escolheu o lugar muito específico para demonstrar a primeira conexão de internet no estado. E aí é difícil das pessoas imaginarem um tempo para a internet. Então, olha a visão dele. Bom, quem estuda inglês costuma ter acesso a informações que vêm de fora. Como a internet era totalmente em inglês, não se produzia nenhum conteúdo em língua portuguesa, ele pensou, bom, se eu sou empresário de BBS, né, já dessa pré-internet, e vou mostrar a internet para as pessoas, ele foi num curso de inglês, fez uma conexão,
numa projeção e falou, "This is the internet", isso é a internet. Eu estava lá nessa sala. Então, a primeira conexão, primeiros usuários que não eram profissionais da área, que viram a internet pela primeira vez naquela capital do Nordeste, eu estava lá naquele ambiente porque eu era aluno daquele curso. Caraca. Eu era jovencito, tinha 9 anos de idade. Então, quando eu vi aquilo, cara, imagina assim, ninguém tinha visto. Imagina, todo mundo que você conhece nunca tinha visto a internet. Algumas pouquíssimas pessoas sabiam, assim, alguns amiguinhos que tinham, alguns pais que eram mais ligados à tecnologia, sabiam de alguma coisa, mas minha família tinha a menor ideia do que era aquilo. Então, eu estava lá quando chegou. Por isso que o paralelo que eu faço, nesses seriados que tem sobre o Silvio Santos, sobre a Hebe Camargo, desses grandes nomes, a Hebe Camargo estava no Porto de Santos quando vieram os primeiros aparelhos de televisão. Então, por isso que eu faço o paralelo. Quando chegou, eu estava lá, eu vi acontecer, vi chegar pela primeira vez. A Hebe Camargo da internet. A Hebe Camargo da internet, que gracinha. Então, desde esse momento em 95, eu fiquei fascinado por aquilo. A primeira coisa que eu fiz quando eu pude pôr as mãos nessa rede foi traçar a rota, o Trace Route, o comando Tracert no Windows. E aí, quando eu vi aquelas linhas indicando para cada caminho no mapa onde estava passando a conexão, tive aquele efeito eureka. Então, hoje eu posso dizer que eu trabalho com algo que eu sonhei. Tem crianças que sonham em ser astronauta, é difícil ser astronauta, mas quando eu vi aquilo, caramba, eu quero fazer isso daqui. Hoje eu faço a internet funcionar, por isso que eu tenho esse bordão. Então, foi desse buraco aí que eu saí. Cara, é muito doido, né? Pensar que em algum momento não tinha internet. Não tinha internet. A gente é tão acostumado. Eu sou de 99, né? Então, eu nasci ali pertinho, já estava funcionando a grande maioria das coisas, mas sou da periferia, as coisas demoram para chegar lá, né? Então, é estranho pensar num mundo que não tinha internet, assim. Eu lembro de algumas coisas, assim, do início, do barulhinho da internet que fazia, né? Os provedores, as imagens, assim, e como era lento, tudo era muito lento de acontecer, e hoje em dia é tudo muito mais rápido, né, na internet. Uma diferença de grandeza enorme. Então, hoje a gente fala em mega, fazendo conversão para unidade, a primeira conexão que eu tive era 0,014 megabits por segundo. Então, para vocês verem a diferença. Então, quem veio da minha geração, que acompanhou, e é talvez por isso que eu, além de gostar muito e ficar no meu tempo livre, hobby e profissão, cuidar da internet, né? Mas de me dedicar tanto a isso e a ter acompanhado a evolução de tudo isso, essa posição de testemunho ocular, de ter visto criar pela primeira vez. Ou seja, houve um problema, veio alguém resolver o problema. Ou seja, eu conheci a internet antes de site de busca. Não existia site de busca. Então, como é que se resolveu esse problema antes? Então, os primeiros sites, a tal da Web 2.0, que aquilo foi uma revolução, que você escreveu uma coisa no site, dá um submit, o site mudar o conteúdo. Não existia isso. Era só o dev front-end que tinha esse poder de mudar o conteúdo. Isso foi em que data, mais ou menos? Sim, essa virada para a Web 2.0? Não, quando você teve esse contato, o primeiro contato que você contou sobre... Em 95, 1995? Ah, é porque o JavaScript estava surgindo ainda, né? 95 Sim. Foi aí pela primeira ideia do Netscape lá e tal, não foi? Sim, exatamente tipo assim, isso. Pegou o início de tudo. E a guerra dos browsers, que também é algo muito esquecido, né? Hoje, quando eu vejo aquele caniuse.com, nossa, aquilo é uma dádiva. Então, houve uma grande luta pelo padrão do HTML. A própria Microsoft começou a implementar funções do HTML que eram proprietárias do Internet Explorer. Isso perdurou por quase uma década. Alguns países, como a Coreia do Sul, utilizavam um plugin chamado ActiveX. Então, quem tinha conta bancária na Coreia do Sul precisava usar o ActiveX. Outro plugin que monopolizou muito foi o Adobe Flash, que foi muito prevalecente aqui no Brasil. Muitos jogos. Mas, ou seja, eu estava nesses debates todos, assim, desde o início. Então, é legal ter essa parte da história. E eu comecei somente... É bem recente essa minha maturidade entender o seguinte. Para quem está embarcando agora nesse mundo... ok, vai ter que aprender a dominar as linguagens, dominar a área, etc. Mas por já ter visto alguns problemas prontos, não ver eles desde o início, não tem algum certo traquejo. Então, que tipo de problema o CSS resolve? Que tipo de problema o JavaScript resolve? Eu vi o problema primeiro acontecer para depois ver a solução. Então, quando eu olho
é muito mais fácil tatear essa solução e interagir com ela do que a galera que está embarcando hoje. Ou seja, tem muita gente que tem dificuldade de entender, mas isso está resolvendo qual o problema? De não ter os passos para trás, né? Sim, isso é muito natural em desenvolvimento, né? Quando você aprende já com frameworks e tal, é muito fácil, porque você dá uma anotação ali, faz um negócio e funciona. Seguindo o exemplo do CSS, né? A galera que pega hoje não sofre para alinhar div, assim, não sofre para alinhar objetos no... Front. É que você não é front, né? Não sou front. Então. Mas todo back-end chora, não, aqui full stack, pá, e tal. Aí mexe no front-end quebra. Mas... Mas é bem isso, né? A gente esses... Hoje a gente tem algumas soluções, e isso é importantíssimo, né? Que a gente não fique sempre resolvendo os mesmos problemas. Mas ter essa visão traz experiência, né? Para você até não só para resolver problemas, mas para você pensar em novas soluções e novas tecnologias para o futuro, né? Tipo, e ter isso em consideração quando você está pensando em tecnologia, né? Isso é muito, muito interessante. Então, por isso que às vezes me sinto velho na montanha. Mestre, já aconteceu isso no passado? Sim, meu filho, já aconteceu. Mestre ancião, né? Shiryu lá. Pá. Por exemplo, essa internet de 95, os sites tinham uma única imagem. Porque como a banda era muito pequena, a imagem ocupa muitos bytes, então só tinha o logotipo principal e o resto era totalmente tudo em texto. Que era responsível, né? Que não... Você já viu? Era verdadeiro responsível, né? Não tinha como você... Todo o texto cabia numa tela. Ele fazia o resize, né? Era por table, aí tem a criação do paradigma do tableless, de não utilizar tag table do HTML. Tinha até um blog antigamente, não sei se existe. Famosão lá. Tableless, falava assim. Era esqueci o nome dele. Ele tava no evento do Frontin, se não me engano, mas enfim. Mas é elos do passado que se ligam com o futuro. Então, hoje tem muito mais banda, muito mais memória, tudo é muito mais rápido. Mas eu, como velho, eu vejo cada bobagem que fazem hoje na web. Então, as imagens, por exemplo. Então, naquela época, como a banda era muito lenta, quando a gente carregava um site, a gente via imagem pixelada meio que ser construída, né? Cada byte que baixava, ela era construída. Hoje, quando você carrega alguma imagem, mesmo até no telefone celular, por Wi-Fi, nem sempre a gente tem uma boa conexão. Sim. Eu que viajo muito pelo Brasil, nem sempre o 4G está funcionando legal. Então, às vezes, você está com uma banda muito restrita. Eu vejo as imagens carregarem nesses chunks, nesses pedaços. Nem tanto na mesma forma, porque houve uma mudança. E quando eu falo, eu pareço ser o louco do rolê, que é o seguinte. No formato JPEG, tem duas formas de você salvar essa imagem. A da minha época, da minha antiga geração, chamava-se Progressive. Né? Quando você salva o JPEG nesse formato Progressive, cada byte que vai chegando para o browser ele é capaz de desenhar. Então ele começa pixelado porque ele tem poucos bits. Na medida que os bits vão chegando, ele vai começando a desenhar melhor a imagem. Só que nenhum hoje software salva JPEG nesse formato. Salva no formato da modinha, para ser um pouco de velho chato, que é o baseline. E o baseline, ele vai carregando ele faz faixas horizontais. É tchuc, tchuc, tchuc. Então, toda vez que eu vejo o JPEG carregar em baixa banda, eu fico... Antigamente, era melhor a ilusão de que o site estourou na tela. Sim. Então, tem várias coisas de performance. Tem uma palestra que faz tempo que eu não dou, eu apresentei da última vez no PHPSP, fazendo os sites carregarem imediatamente. Que existem técnicas da antiga, que tinha pouco CPU no browser, tinha pouca RAM no browser, tinha pouca banda, que a galera, como perdeu a pressão por fazer, foi deixando para trás. Então, hoje eu acho os sites muito lentos. Você tem que baixar 20 MB de JavaScript. Eu falo, meu Deus... Baixar... Você vai no restaurante, aí tem um QR Code, aí você baixa uma imagem de 500 MB. De PDF. Já passei por essa tipo de coisa. Nossa, mano. A pior coisa é... Eu vejo a galera muito nessa pegada de tipo, assim, a gente tem recurso, então a gente vai usando, né? E aí serve para várias coisas. Você tá dando exemplo da imagem, mas até o uso de recursos de, sei lá, você tá trabalhando no cloud e tal, tipo... Tem gente que desenvolve sem pensar, né, nessa questão de eficiência, né? Então... É o estudo do Reginaldo. Eu sei que a questão eficiente é mais energética, né? Não é muito Mas a gente não pensa muito. A gente, no geral, o desenvolvedor tem um pouco dessa dificuldade porque a gente tem muita facilidade de download, de imagens. Às vezes nem, tipo, não precisa mais lidar com. Nem trocar, tipo, às vezes o PNG, JPG ou sei lá, o que for usar, SVG e tal, porque, tô usando o Next que já faz isso, ele tem um otimizador interno por baixo dos panos, eu não sei o que ele faz, eu não preciso saber, porque ele já está otimizando. Nem quero saber, que acho que é o pior. Também entendi isso. Então, acho que tem ali, né, um pouco da desvantagem também de você ter tudo muito mastigado, né, ali, assim, de nunca ter que lidar muito com alguns problemas e tal.
às vezes é mais configuração. Se o Next está rodando, tá tudo funcionando. Então, acho que isso é um pouco característico, né, dessa geração de desenvolvedores, a nossa também um pouco, né? Que não enfrentou tantos problemas. Isso vai ser uma pauta mais pra frente também, que a gente vai falar que a internet né, tem são coisas físicas. Né? São Sim, coisas acho físicas. que já dá para entrar nesse assunto, que é o próximo tópico, mas antes disso, eu queria saber qual é o seu sonho. Para finalizar essa parte de apresentação. Vocês vão domando aí, porque senão você passa a palavra. Não, Reginaldo tá no toque. Que nem um cavalo não selado. É importante você falar do sonho, eu vindo para cá refletindo sobre isso. E pensando num segundo sonho, porque o primeiro foi muito fácil. Mas não, é só esse sonho mesmo. De que a próxima Big Tech seja brasileira. Eu acho que temos totais condições de pessoas, de público, de consumidor, de infraestrutura. Não quero mais aceitar essa balela de que a internet brasileira é precária, ou de que o ramo de TI ou de devs no Brasil, não, aqui não tem, você tem que ir lá para fora para poder brilhar. Não. Temos todos os ingredientes aqui para poder fazer que a próxima Big Tech seja brasileira. Depende de nós. Papos como esse acho que ajudam, mas eu quero quebrar um pouco essas ideias de que ou não tem infraestrutura, ou não tem profissional, não tem pessoas, ou não tem capital. Tem sim. Primeira plataforma de vídeos, hoje a maioria... com o maior market share é o YouTube, mas a primeira plataforma de vídeos do mundo era brasileira, chamava-se Videolog. Foi fundada por brasileiros. Então, as Big Techs, a Meta / Facebook, a Alphabet, Google, a ByteDance do TikTok, nenhuma delas tem um grande segredo industrial que justifica elas existirem. Sim. Tudo que elas fazem, a gente pode fazer aqui também. Isso não se aplica em outras áreas. A gente tem uma fábrica de aviões brasileira que é a Embraer. Tem vários segredos industriais que só a Embraer, ou só a Boeing, ou só a Airbus tem. Mas tratando-se de internet e de tecnologia da informação no geral, essas Big Techs hoje que nos atendem não tem nenhum grande segredo que impeça que em qualquer cidade do Brasil, em qualquer garagem, um quartinho, em qualquer república, surja um produto matador que domine o mercado globalmente. Então, acho que convido as pessoas a sonhar esse sonho que eu sonho hoje acordado. Trabalho para isso e quero espalhar essa palavra. Possível basta a gente fazer. Muito foda. Um sonho muito importante para a gente como brasileiro e como... mandantes dessa questão de soberania digital nossa, de avançar essas pautas de tecnologia, que a gente, como você falou, a gente tem essa possibilidade, a gente tem pessoas, a gente tem recursos. Falta, talvez, essa quebra de paradigma nossa de vira-latismo mesmo, talvez. Se a gente conseguir quebrar esse paradigma, parar de vender as nossas coisas para fora e começar a construir aqui dentro, a gente consegue chegar nisso sim. Ou criar produtos para o mundo. Eu vejo muitas empresas brasileiras fazem um SaaS excelente, somente em português. Façam para espanhol, façam para inglês. O mundo é sem fronteiras pela internet. Então a gente pode conquistar mercados internacionais, sim, está ao nosso alcance. Não precisa ir para a gringa para poder fazer isso. A gente pode fazer um show de bola aqui mesmo. Antes de pular para a próxima pauta, vou falar aqui um pouquinho com o chat, que o André perguntou uma coisinha aqui. Pergunta para o Ayub, por que a demora de adoção do IPv6? Essa aí eu não sei. Cara, o IPv6 é uma questão cultural. É mais uma das coisas que a gente esbarra de não fazer as coisas do caminho certo. A internet passa por um problema que a gente já passou na telefonia celular. Antigamente, os telefones tinham 8 dígitos, tanto os fixos como os telefones móveis, mas como o brasileiro gosta muito de telefone celular, era a época que cada um tinha vários chips, porque... 4 chips. 4 chips para ligar para outra operadora. Então, tinha muito mais gente, tem muito mais brasileiro. O nosso país é impressionante, tem mais cabeças de gado do que humanos, tem mais chip de celular do que pessoas, né? Então, são vacas com telefone celular, se a gente for imaginar, né? Cada chifre com um chip. Mas brincadeiras à parte, quando acabou os números possíveis para celular, incluiu-se o 9º dígito na frente e você multiplicou basicamente por 10 a quantidade de combinações possíveis. A internet passou por esse problema muito cedo. Então, o IPv4, esse endereço de IP que a gente lembra de cabeça, que são 4 casinhas, né? Os 4 octetos, isso acabou faz muito tempo. E desde 2001, a tecnologia correta para se utilizar é o IPv6. Para se identificar conexões na internet. Então, todo software, todo produto, todo SaaS que não funciona com IPv6, no meu entendimento, desde 2008, ele é obsoleto. É que nem hoje você tem um padrão antigo de tomada, que algumas casas antigas têm, e tem um padrão novo de tomadas. Você fazer uma torradeira, uma televisão, um microfone como esse, com um padrão antigo de tomada, você está fazendo um produto obsoleto.
E como é que isso esbarra no mundo dos devs? Por achar que isso é coisa de redes, aí tem um DevOps que acabou ganhando essa atribuição, o pessoal não tem se dedicado, a galera de infraestrutura, ou de DevOps, ou a galera de produto, de pensar, o meu produto é compatível com essa tecnologia? Pensa-se em muitas compatibilidades. Se ele vai ler QR Code, se ele tem tecnologia assistiva, esse item IPv6 ele acaba sendo esquecido. Então, todo software ou serviço que não funciona com IPv6, ele é obsoleto. E por que aí vem a pergunta dele, por que essa adoção é tão lenta? O bom inimigo do ótimo. O modelo antigo, como ele funciona e não causa tanta dor, ele vai sendo perdurado, enquanto o modelo correto, que é o IPv6, acaba sendo adiado. Isso é uma das N boas práticas que acabam sendo esquecidas em tudo que está ligado na internet. Então, desde uma lâmpada IoT, essas lâmpadas que a gente controla por aplicativo, até um grande size, ele tem que funcionar com o IPv6. Se ele não funciona, ele está incorreto. E a galera que está mais atrasada disso é a galera dos games, né? Quem joga está acostumado a ver o videogame reclamar. O NAT restritivo, tem algumas mensagens que alguns games fazem, ou o LOL, ou a sessão cai, ou o ping fica alto. Isso é causado pela falta de IPv6. Então, devs de games, por favor, garantam que o seu produto funcione com IPv6. Uma resposta do dev também. Massa. E boa. Como o Pedro pontuou, né, aqui, não adianta a gente ter a infra toda preparada para isso se as aplicações não as utilizam. Utiliza, né? Exato. A tecnologia. Agora partindo para o próximo ponto aqui, o que é realmente a internet? A gente vem com essa pergunta, a gente começou falando, né, dos cabos interligados por vários lugares, mas eu gostaria da sua definição de o que é a internet para você. Caramba, a internet é a maior obra da humanidade. Nada que a humanidade já fez em sua história é maior do que a humanidade. Essa coisa que está aqui nessa sala, que está nesse telefone, que está no bolso das pessoas, no bolso aqui na frente de vocês tem, é quase onipresente. Ela é uma peça única e inteiriça. Então, onde a gente está aqui no estúdio, para qualquer casa brasileira que tem internet, é um sistema contínuo ligado entre si. Nada é parecido com isso. Energia elétrica não é assim. Quando você tem uma usina que gera energia, ela não atende o país inteiro, né? Nem todo mundo é atendido por Itaipu. Então, é um sistema que é fragmentado. Então, todas as rodovias, todas as ferrovias, nada é tão contínuo, tão único como a internet. Se a gente for pegar, por exemplo, até no próprio Brasil, as ferrovias, né? Tem ferrovias que são próximas que a bitola, né? A distância, o tamanho do trilho do trem é diferente, ele não é compatível. As comunicações, vários países têm idiomas diferentes, então a comunicação, a fala, ela não é unificada, mas a internet é absolutamente a mesma. E pensar nisso é bonito que hoje, 22 de maio, mais de 73, o padrão Ethernet foi criado. E desde essa criação que foi feita no dia de hoje, em 73, persiste até hoje. Então, a retrocompatibilidade da internet é um trunfo que a gente herdou dos nossos ancestrais que criaram essas tecnologias num berço acadêmico. A internet é um advento acadêmico. Então, por isso que ela é tão retrocompatível, por isso que ela é tão estável, porque quem faz um produto tecnológico pensa no consumo rápido dele, né? Sim. Então, se você pensa que qualquer fabricante de qualquer roteador, qualquer computador, qualquer celular no mundo inteiro, não importa o que foi feito, ele funciona nessa rede única, isso é um trunfo para a humanidade fascinante. Se você pensa numa rede social, você não consegue postar de uma na outra. Não existe a interoperabilidade entre redes sociais, não existe a interoperabilidade de softwares. Se você salva um documento num software, nem sempre o outro vai conseguir editar. Então, é um feito único dessa grande rede que conecta outras redes. Então, inter é de entre um e outro, e net essa rede. Então, é uma rede de troca de informações, de alcance global, de elevada retrocompatibilidade que conecta tudo e todos. Louco. A gente falou um pouco sobre a história da internet, assim, como que ela foi recebida. Você falou que esteve lá na primeira aula quando a internet foi ligada. É interessante a gente saber como porque a gente tem uma noção que a internet, sei lá, é o Google, é o Facebook, é o YouTube, e a internet é muito mais que isso. E eu queria saber um pouco de como que foi a concepção da internet no Brasil nesses primeiros anos, como que foi a infraestrutura necessária para a gente chegar o investimento necessário desde aqueles primórdios, porque você falou assim, a internet antigamente ela era regional, né? Que a gente pode conhecer hoje como intranet, por exemplo. A intranet, aqui nós quatro podemos montar uma rede com cabo, com modem, e montar uma rede local que somente a gente acessa. Basicamente a rede era BBS. BBS, ela um pouco disso, só que bem maior.
Aí foi expandindo, que essas redes intranets foi conectando através do mundo, e eu acredito que isso foi necessário um investimento, um discurso para conseguir chegar nisso. Como que foi esse recebimento no Brasil? Como que foi para investir nisso, para conseguir ter essa infraestrutura de rede que a gente tem hoje? Legal. Para poder, quando ela chegou aqui no Brasil, ela foi muito impulsionada pela nossa academia, né? Hoje, nossos fundadores do Comitê de Estudo da Internet, o Demi Kitico, o Milton, o CAF, enfim, eram caras que estavam na FAPESP e nas universidades e queriam que o Brasil estivesse unificado a outras... Existia um viés muito universitário, muito acadêmico, né? Para que pesquisadores conversassem com outros pesquisadores através da internet. O que a gente chama de WWW, World Wide Web, ela foi criada por um acadêmico de física, então, escapando do país dele, na Europa, que ele criou essa ideia do hipertexto, que você abre um documento, uma palavra sublinhada, você clica e você vai para outro documento. Né? O href, a href, né, a tag. Então, quando ele inventou isso, era para basicamente que um documento se linkasse a outro documento. Então, quem construía essa rede e os usuários dela, eles faziam imagem e semelhança das necessidades deles. Era uma rede proeminentemente acadêmica. Eu acho interessante pontuar que, apesar desse berço acadêmico, o berço militar é mais antigo, né? Então a motivação foi militar nos Estados Unidos. No Brasil, essa característica militar já acabou não acontecendo, ela veio com uma natureza bastante acadêmica, de interligar as instituições brasileiras a outras universidades no exterior. Mas quem fez girar esse motor foi o setor privado. Então a internet tem muito pouco de governo, quase nada de governo, para poder ser um pouco maldoso com eles. Eu falo que eles só cobram impostos. Esse é o papel deles. O fomento que eles fazem para a internet é muito pequeno, mas é uma iniciativa privada. Então várias empresas se reuniram para fazer uma cadeia produtiva para poder fazer isso acontecer. A parte de maior investimento são tal dos cabos submarinos, que efetivamente tem que vir um cabo e sair de outros países e chegarem no Brasil. A primeira conexão foi com os Estados Unidos, e esses cabos, vocês devem imaginar como eles são muito grandes, eles custam a partir de $1 bilhão de investimento. Coisa leve. Mas isso não é uma tecnologia muito nova. De qual década vocês chutam que foi o primeiro cabo submarino interligando o Brasil? Primeiro cabo de telecomunicações interligando o Brasil a outro país? De qual década? Chuta aí. Começo do século XXI, 2000? 2000, mas acho lance? Que é dos 60, eu acho. Acho que 70, 80. Eu fiz uma pegadinha com vocês. A década de 70, mas o século é 1870. O primeiro cabo submarino foi bancado pelo Barão de Mauá como presente a Dom Pedro II e era de telégrafos. Ele ligava Copacabana até Paris. Então, essa estratégia de lançar cabos no mar e cruzar os oceanos era muito antiga, desde a época do telégrafo, isso existia. Tanto que, nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, na rua Hudson, número 60, tem um prédio que era um prédio de telégrafos, e hoje ele foi substituído por um prédio de cabos submarinos. Então, essa infraestrutura que já foi criada para outras tecnologias, foi uma substituição, foi uma ampliação dela. O meio físico, em vez de ser só metálico, esses cabos eram metálicos. Então, imagina quanto de energia ele gastava para empurrar pelo oceano. Aquele sonzinho lá do telégrafo, em código Morse. Eles foram trocados para a fibra ótica. A fibra ótica tem uma capacidade de levar a milhares de quilômetros. Mas, de tempos em tempos, ele tem repetidores. Então, precisa ter um componente eletrônico alimentado por energia elétrica, ou seja, junto com a fibra ótica no cabo submarino vai um cabo elétrico, e ele recebe o sinal, tem um RX, ele detecta e retransmite, e vai ampliar por mais centenas de quilômetros nesse cabo em diante. Então, hoje o Brasil é conectado com a América Central, a América do Norte, a Europa, entre Fortaleza e Lisboa. E a Europa foi recentemente, inclusive, né? Bem recente, tem menos de 3 anos. Sim. Né? Então, o que motivou esse cabo foi a descoberta do caso do Snowden, né? Que ele mostrou como os Estados Unidos aproveitavam dessa geografia privilegiada de que muitos dos cabos, na verdade na América, todos os cabos convergiam para os Estados Unidos e eles faziam espionagem e monitoramento do conteúdo. Então houve uma iniciativa tanto da Europa como do Brasil, da América do Sul, de vamos arranjar outros caminhos, mas ainda assim é um cabo privado. Então a iniciativa privada é a grande força motriz da internet funcional. Os governos têm um papel muito diminuto na construção disso. Interessantíssimo. Então, em linhas gerais, todo mundo que tem em casa tem um modem, um roteador, onde tem um cabo na traseira deles. Se você vai conversar com alguém, vai jogar com alguém que está na Europa, existe um cabo contínuo da sua casa até a Europa, até o Japão, se você fosse comunicar com alguém do Japão. Por isso que, fisicamente, é uma das maiores coisas que a humanidade já fez. Intelectualmente também. Sim, muito foda.
Essa expansão de estrutura, né, da internet é interessante, porque como a gente vê só funcionando, né, a gente acaba vendo... É um trabalho, como você disse no início, é um trabalho meio invisível, né, de todas as pessoas que mantêm a internet funcionando e tudo mais. E aí, eu também acho que é interessante a gente falar de coisas futuras para a internet, né? Se tem alguma previsão, alguma coisa que pode mudar recentemente, ou algo que mudou recentemente, porque como a gente acaba consumindo só o básico, né? Essas mudanças, por exemplo, de IPv6, muita gente não pega. O pessoal que só usa, sei lá, o Facebook, o WhatsApp e ali. IPv6 para eles... Tá debaixo pouco importa. Capoeira, nem sabe o que é. Pouco importa, né? Então, essa expansão de estrutura é muito importante para o funcionamento da internet como um todo, né? Em termos de futuro, acho que tem duas palavras-chave que vão surgir muito na cabeça das pessoas, que é o tal do 5G e do Starlink. Existe uma euforia enorme em torno desses dois nomes. Eu costumo ser um banho de água fria nas pessoas por conta disso. Então, começando pelo 5G, a promessa de um futuro. E aí é bom que as pessoas se informem com fontes primárias, busquem pessoas que tenham um discurso que é um pouquinho diferente, porque eu vejo que no ramo de tecnologia tem muito isso. Como a imprensa, ela engole, ela copia e cola o press release do fabricante. Então, lembra do estouro do metaverso? Uau, todas as relações vão ser mudadas no metaverso. A profissão do futuro é ser arquiteto do metaverso. Deve comprando terreno. Comprando terreno. Teve uma câmara, não sei em que lugar do Rio Grande do Sul, que já fizeram uma reunião, a primeira reunião dentro do metaverso, não foi ninguém. Só o cara que criou a sala, tá ligado? Cara, teve a União Europeia teve uma investigação, porque fizeram um evento no metaverso da União Europeia, da parte de governança, gastaram 2 milhões de euros e foram nem 20 pessoas. E aí, como você está utilizando verba pública, não, pera lá, esse é o pior despesa que a gente teve, então alguém teve que responder um processo administrativo por desvio de dinheiro, a suspeita de mau uso do dinheiro público lá na União Europeia por conta disso. Então, a imprensa repercute muito, morde muito a isca de pegar o que é o fabricante que tem interesse financeiro naquilo, dessa tecnologia, repetir e ecoar esse discurso, em vez de criticamente olhar como funciona. Então, o 5G acontece muito isso. E aí, vamos tentar fazer um exercício mental. A gente está em 2023. O 5G chegou na mão do consumidor pela primeira vez em 2019 na Coreia do Sul. Aí, toda vez que eu pergunto, alguém fala, 5G é o futuro. O que mudou na vida do sul-coreano de 2019 para cá? Acredito que nada. Tem algum aplicativo, algum produto que só funciona no 5G? Tem algum game? Nada. Então, nada mudou na vida do sul-coreano. Né? É uma evolução do 4G? Mais banda, melhor latência. É uma evolução do degradê da tecnologia. Mas esse aspecto transformador da humanidade, isso foi um barulho que a imprensa comprou e ecoou, que ela fez um mau serviço para a gente. Né? Então, eu estava uma vez num evento e tinha um jornalista, o cara tem o trabalho dos sonhos, ele faz review de carros. E aí de carros, assim, não é o basicão, ele vai até o fabricante na Europa, dirige, etc. E aí ele estava encantado, ele voltou da Europa e viu o carro autônomo, né? E aí bebendo cerveja no evento de uma rede social aqui, uma rede social mundial que teve um evento aqui no Brasil, que eu fui convidado, e aí ele falou a palavra 5G. Vem cá, amigão, vamos lá. O que tem a ver 5G com carro autônomo? E aí a indústria vende esse sonho, que graças a 5G poderemos ter carros autônomos. Mas já não tem, amigão? Aí eu perguntei para ele, se o carro é autônomo, por que ele depende de uma rede externa a ele para tomar decisão? Eu entendo que o carro autônomo ele tem que ter toda a telemetria, ele tem que ter o radar, as câmeras, interpretar os objetos, fazer o sensoramento do entorno dele para tomar uma decisão de avançar ou frear, de mudar de direção ou não. Se você tem a expectativa que haverá uma rede de telecomunicações sem fio, de que ele vai mandar, que ele vai perceber a realidade pelos sensores dele, mandar para uma tal da nuvem que ninguém sabe onde fica, mandar para uma tal da nuvem que ninguém sabe onde fica, processar, fazer um if then else e voltar a resposta de freie, amigão, isso não é um carro autônomo, né? Não funciona assim. É quando eu falei isso, o cara ficou assim, extasiado, assim, caramba, como é que eu fui idiota? Porque você vai para outro país, aí você fica no hotel bacana, aí você fala na fábrica, então ele voltou pronto para poder repetir o discurso, me encontrou no bar e falou, não, agora vou escrever diferente sobre quando eu falo sobre carros autônomos. Então, 5G é uma melhoria, mas não vai revolucionar tanto assim para as pessoas. E a tal da Starlink também. É um grande avanço. A gente já tinha internet via satélite, eram satélites de alta órbita. Eu adoro quando
vou passar a visitar outros estados dessa internet do avião, eu sempre me sinto assim no mundo do futuro. É maravilhoso. Mas a internet nos aviões ela é ruim, porque ela é feita pelos satélites que ficam tão distantes da nossa superfície de que a latência, o tempo que leva para ir a informação e voltar a informação, ela é tão grande que as aplicações acabam sentindo. Né? O protocolo TCP, onde está empilhado boa parte do que a gente usa, como HTTP, HTTPS, os protocolos mais comuns, ele é muito intolerante com você perder alguma informação, que nesse satélite acaba acontecendo isso, e toda vez que ele perde uma informação, ele retransmite aquele dado com metade da velocidade. É por isso que quando você pausa download e você dá start novo, ele volta rápido. Porque na medida que você vai perdendo, ele não, pera lá, você está perdendo, eu vou te mandar cada vez mais devagar. Se você pausa e dá play de novo, downloads grandes no Steam ou transição do sistema profissional, ele, opa, se recomeçou, eu vou te mandar da velocidade mais alta. Então, é porque isso foi inventado há 40, 50 anos atrás, né? Mas, enfim. A gente tem a internet nos aviões, pelo Starlink, pelos satélites que são mais antigos. Então, a banda dele é mais baixa e ele tem muitas oscilações no sinal. Então, uma tecnologia que existia era cara e lenta. Ou a revolução que o Elon Musk nos trouxe é de fazer uma frota gigantesca de satélites muito mais próximos da gente. Então, a distância importa muito na performance da rede da internet. Porque é como se fosse um jogo de ping-pong. Se eu estou próximo aqui a você, se eu estou com a raquete, se eu bater na raquete, a bola quica na mesa, vai rapidamente para você, você bate na raquete e ela volta. Se a gente tivesse em cidades diferentes, eu bato na bola, vai levar muito tempo para ir e muito tempo para voltar. Isso tem a ver com a tal da nuvem também. É por isso que a gente tem que buscar colocar aplicações próximas do nosso usuário, porque esse ping-pong entre meu browser e o servidor vai ser muito mais rápido, essa transferência vai ser muito mais rápida. Todo download que vem de longe, ele é lento. A galera que é de game sabe isso muito bem, porque vive isso na pele o tempo todo. Então, então conseguimos resolver todos os problemas? Pera, até a página 2. O que o Starlink não resolve? A fibra ótica sempre vai ser superior a ele. Né? A transmissão pelo ar não dá conta de chegar na performance de que a fibra ótica nos tem. E por quê? A fibra ótica é um meio confinado. Você consegue garantir a potência, a qualidade, não tem interferência no meio externo. No ar, qualquer coisa pode interferir, né? Se você tiver nuvens carregadas, absorve um pouco do sinal. Se você tiver também um movimento do satélite, você acaba criando regiões de sombra. Então existe muita euforia assim, caramba, não vou ter mais fibra ótica, vamos usar todo satélite, mas espera lá, não funciona tão assim. Ele é uma extensão para onde a fibra ótica não chegava. Esse trabalho de colocar um cabo em todas as ruas, em todas as cidades, endereços, é difícil, não chega a todo local. Onde a densidade demográfica é muito baixa, o retorno do investimento não acaba acontecendo. Então, para quem está nos ouvindo, está na região norte do Brasil, é muito desafiador levar a fibra para lá. Por quê? A densidade demográfica média da região norte, se não me falha a memória, é de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a quantidade de fibra que eu tenho que percorrer para chegar numa pessoa que vai me pagar uma mensalidadezinha e tomara que ela não cancele é muito difícil. Então, o retorno do investimento é muito difícil. A demanda consumidora que existe nesses vazios populacionais, onde a densidade demográfica é muito baixa, é difícil de você colocar fibra ótica. Até porque muita gente não sabe. Todo poste tem um dono, geralmente são das companhias elétricas. Elas cobram da gente mensalidade por poste. Então, se tiver percorrer 1000 postes para atender um vilarejo, esse vilarejo vai ter uma conta muito alta. Sim. Então, por isso que a fibra ótica não chega em todo local. Nesses locais, a Starlink vai ser uma opção maravilhosa. Mas para quem está na mancha urbana, a fibra ótica vai ser ainda a principal opção. Eu ia puxar até desses pontos que a gente está falando agora, começou mais da parte nacional, né? O Vitinho perguntou de expansão, de futuro, né? Visão de futuro. E aí é uma questão de que a gente tem bastante dúvida em relação à estrutura do Brasil, né? Você falou também, às vezes a gente fala que a gente não tem infraestrutura para criar algumas coisas, e na verdade a gente tem. Eu queria entender na sua visão como a gente está a nível governo, a nível nacional, como nação mesmo, em relação à internet, ao acesso, a dar o acesso a toda a população brasileira. Eu entendi que a internet é igual, o cabo é o mesmo que sai lá dos Estados Unidos e vem para o Brasil, que conecta a Europa, etc. Legal, mas dali até chegar à casa das pessoas que saem da região sudeste do Brasil, sul aqui, indo mais para cima, como
se você não tem uma visão otimista do futuro, como a gente consegue trabalhar para que a gente tenha uma visão otimista desse futuro, com uma infra de qualidade, com acessos para todo mundo, para a gente conseguir conquistar essa até questão da soberania digital também, de a gente ter um maior... Eu sei que a gente tem alguns polos de desenvolvimento no Nordeste e tal, no Norte também, mas assim, para que não seja só as capitais, né, não seja só... A gente está falando só de Recife, Salvador, mas que a gente tenha esse tipo de iniciativa também em outras regiões ali do Brasil. Como que você vê isso? Quais são... Qual que é o futuro que você enxerga para o Brasil, sabe? Não sei se décadas, talvez. Eu tenho uma visão bastante, assim, otimista. E eu acho que a gente já vive num momento, numa fase boa. Vou lá estar no Piauí, mas, por exemplo, estava no Maranhão umas 2 ou 3 semanas atrás. Tinha uma cidade com 56 mil habitantes, que é uma cidade que não é grande, que tinham 19 provedores de internet naquela região. Então, não chegamos na franca oferta. De fato, em alguns lares estão mal conectados, mas quando você olha por que eles estão mal conectados, é porque eles estão longe de uma densidade demográfica significativa ou que existem outros tipos de entrave. Esse aí é a nota do rodapé. Então, às vezes, por exemplo, você tem um vilarejo, existe uma rodovia que separa ele da grande mancha urbana, da grande metrópole. Às vezes, essa rodovia é operada ou por uma empresa pública ou privada que não deixa a gente passar fibra. Então, quando a gente vai levar a fibra ótica em alguns lugares, principalmente as prefeituras têm um ódio mortal na gente, assim, nos tratam como inimigos mesmo. Eu tive reuniões aqui na prefeitura de São Paulo que era assim, só faltava colocar o dedo na cara. Tudo bem que nem toda empresa faz um trabalho bonito, tem muitos postes feios aqui em São Paulo, mas isso tem um motivo, tem a ver com essa coisa de que o poste tem um dono, a prefeitura tem outra jurisdição. Então, existe muito atrito para poder passar um cabo na rua, existem muitas etapas a serem preenchidas que acabam nos impedindo de levar a internet para todo local. Então, eu vejo que mesmo os municípios pequenos, a gente tem um alcance, se comparar com outros países, a gente tem um alcance muito maior. O que eu acho que o grande desafio é onde ou a densidade demográfica é muito, muito baixa, ou onde a renda familiar também é muito baixa. Para que a oferta de banda larga hoje ela seja saudável, um provedor de internet tem que cobrar cerca de R$100 por mês. Abaixo disso, ele está chegando num risco operacional muito grande. Desses R$100 por mês, que é mais ou menos o ticket médio, quanto que as pessoas pagam em média, 35% são impostos estaduais. Então, desses 100, já tira 35. Se você for fazer um cumulativo de todos os impostos, metade desse valor acaba sendo... E você enxerga um caminho onde a gente não tem mais iniciativa privada servindo esse tipo de tecnologia, falo de estrutura mesmo, de cabeamento, etc., de se tornar ou passar a ser um serviço público? Eu vejo isso como uma das alternativas. Eu vi que os Estados Unidos foi o país que mais se movimentou nesse sentido. Lá eles têm um mercado de banda larga fixa. Eu sei que é um pouco chocante, mas está um pouco atrás do nosso. E aí lá, como é outras regras, outro mundo, alguns municípios que eram pequenos, porque lá é um país muito mais espalhado, né? Então, fora as grandes metrópoles, são cidades bem pequeninas. Quando você vê os seriados, todo mundo mora em casa, não tem um grande prédio, as ruas são largas, a densidade é bastante baixa. Então, lá nas operadoras, que são muito menos do que aqui no Brasil, chega um total de 20 mil empresas diferentes provedendo internet fixa aqui no Brasil, isso é um número astronômico. Lá, algumas prefeituras ficaram com raiva que essa iniciativa privada, eu vou fazer isso por conta própria. Alguns estados passaram leis nas assembleias legislativas impedindo que os municípios entrassem nesse setor. Então, houve uma movimentação do setor privado para impedir que o poder público lá entrasse nessa área. Ou criaram algumas leis que parece que estão cheias de boas intenções, mas o inferno também está cheio de boas intenções. Olha o que o legislador fez. Bom, ninguém leva fibra ótica para essa cidade. Vamos passar uma lei de que o primeiro que levar terá como obrigação levar junto o sinal dos seus concorrentes. E aí a gente vai ter uma cidade com uma oferta de vários concorrentes e o valor da internet vai acabar caindo e a qualidade vai ser melhor. Ninguém quer ser o primeiro, né? Ninguém quer ser o primeiro. Por que eu vou investir? Vou assumir o risco de pagar obra, vai que eu estouro um cano, vai que eu vou ter que indenizar alguém para ver meu concorrente surfando na onda. Opa, sem investimento nenhum, eu vou entrar. Então,
a maior chance que o poder público, pelos cases de insucesso nos Estados Unidos, a maior chance do poder público é chegar para o privado assim, o que você precisa, amigão? Você precisa de um feriado fiscal? Beleza, então vou te dar uma meta. Se você chegar a X lares com esse DH, eu vou fazer a minha parte de abrir mão da carga tributária. Então tem como fazer algum tipo de negociação. Porque eu vejo isso, porque realmente, né, se a gente está falando de lucro, se a gente está falando de uma empresa privada, né, nessa iniciativa, a gente está sempre vendo o que é mais vantajoso e às vezes, pô, não dá para chegar, né, como você disse, densidade demográfica e tal, ou questão de renda, né, que é uma questão no Brasil, né, assim, incomparável, né, com os Estados Unidos nesse aspecto. Mas é por isso que a gente tem, por exemplo, o Correio, né? O Correio, as pessoas falam, porque dá para lucrar muito mais, o Correio perde dinheiro. Mas o Correio está entregando... O foco do Correio não é lucrar, né? O foco do Correio é que ele consiga servir e chegar nas pessoas que precisam dos Correios, né? E eu vejo que a internet hoje, ela se tornou esse serviço necessário, né? Para as pessoas... de certo modo, eu não falo para as pessoas que querem virar desenvolvedores, não, as pessoas que vivem nessa mesma sociedade, né? Então, assim, eu vejo que em algum momento vai ter uma perda e não é o lucro que é o foco, né? A gente deveria pensar, talvez... E assim, eu falo, óbvio, não sou da área de infraestrutura, nem sei, né? Por isso que eu tô aprendendo aqui. Mas eu acho que, assim, eu vejo muito o ponto de partir de servir... essa estrutura e menos o lucro, né? Por isso que eu fico pensando, será que há essa possibilidade? Até, né, questão científica, por exemplo, a gente tem a iniciativa pública e eu acho que a gente consegue ter todo esse conhecimento, né? Eu vejo que é possível, mas assim, eu não vejo assim, sonho que é possível, né? Mas nunca consegui debater isso, sabe? O quão próximo seria pra gente conseguir trazer isso mais para um lado menos, sabe, menos capitalista mesmo, menos iniciativa privada. Então, sabe? vamos elaborar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que precisam muito de políticas públicas nessa área, só que eu vejo mais o poder público como um cara estrategista e o cara que trouxe o dinheiro. Deixa o setor privado operar, que ele vai ter mais facilidade, mais traquejo. Porque imagina, se você contrata um profissional pelo poder público, isso vem através de concurso. E o concurso tem um ciclo muito lento. E quando a gente olha a tecnologia como um todo, o poder público não está em paz com a tecnologia. Quando a gente olha os vazamentos de dados no Brasil, boa parte deles vem dos TIs de órgãos públicos, né? Então, esse modelo de licitação e de concurso público é uma obrigação do Estado para poder garantir isonomia, de que ninguém vai fraudar, de que não vai fazer nada errado, mas para a tecnologia deixa eles com menos recursos ou com um ciclo mais lento do que a tecnologia demanda. Então, eu fico imaginando, os Correios sofrem tanto para conseguir colocar carteira em todos os locais, o técnico de telecomunicações, com equipamento eletrônico, com aquele carro com a escada no teto, a logística disso vai ficar muito, muito difícil. Entendi. Mas talvez ajude as pessoas aí vamos achar um caminho do meio. Você fazer um provedor de internet e levar ele para algum bairro não é algo que tem que ser um grande monopolista, não é um grande empresário. O investimento para você fazer um provedor é parecido com você fazer um pequeno comércio, uma padaria, um curso de inglês. Por isso que no Brasil a gente tem cerca de 20 mil empresas nesse setor. São empresas familiares. Sim. Eu conheci em Minas Gerais um provedor, olha que história interessante. Ele já era empresário, ele tinha uma pequena emissora de rádio, o rádio estava minguando por conta da internet, por conta do streaming. O patriarca da família, não, vamos tentar migrar de área. Resolveram montar um provedor. Não tinham grana. Eles tinham um Chevette, eles venderam um Chevette, pegaram R$6 mil com a Jota, montaram um provedor e deu certo. Largaram o negócio do rádio, ficaram só com o provedor de internet. É um lugar tão remoto, tão longínquo, que a promoção dele é quem ficasse com 12 meses adimplente, pagando mensalidade, no final do ano eles faziam um churrasco de champanhe do Rio, os funcionários e os clientes do provedor. É o tipo de lugar que eu tô falando. É outro mundo. Sim. Então, talvez pegar esses caras e habilitá-los a entrar nesse ramo, chegar para o cara assim, olha, você pode ser... A gente está falando aqui, para a galera que é da quebrada, pode virar programador, pode virar dev, pode estar no ramo de TI. Também pode empreender na parte de infraestrutura de internet. Podemos ter na quebrada provedores de internet, que sejam regionais, que atendam o bairro, saiba lidar com a realidade do bairro, saiba dar crédito por conhecer a pessoa, por conhecer a família. Então, se a gente municiar, fazer uma política pública com financiamento e com conhecimento para essas pessoas, assim, abra o seu provedor, então, quanto o discurso que vocês fazem aqui, a galera da quebrada pode ser dev,
Aí eu acho que é um caminho que vai prosperar mais, entendeu? Entendi. Então juntar o público e o privado para poder na parte de logística e operação, que faz isso muito bem com o pé nas costas, e o público olhando aqui que o brasileiro precisa, Sim. e que a sociedade precisa. E eu, como sou operário da internet, eu quero incluir todo mundo, quero todo mundo conectado. Perfeito. Eu, por exemplo, uso a internet, uma fibra lá, que a única que chegou, agora chegou, a das grandes, assim, né? Mas é uma fibra que é de uma pequena empresa ali, que gerencia e tal. A primeira vez que eu vi fibra funcionando foi também assim, né? Que antes era só... Chegava ali os 5 mega, eu acho, 5, 10 mega. E aí agora sim que a gente tem acesso à internet com maior banda, né? E é interessante ver como isso funciona, porque surgiu uma e demorou um tempinho, assim surgiu outra, e aí aumenta aí antes a única que tinha cobrava os preços que ela podia comprar, né? Que era um monopólio, e aí vai mudando um pouco esse quadro. E tem um ponto interessante aqui que comentaram no chat, que uma pessoa falou, eu moro em Roraima e meu estado é ligado apenas por uma fibra que vem de Manaus. Isso é comum, e é comum essa única fibra romper e o estado inteiro ficar sem internet. E sem internet, muita coisa para de funcionar, né? Sim. Pensando no dia que a gente... Na rotina que a gente tem hoje em dia, tudo para. Né? Inclusive, uma aspas aqui. Supermercado sem vender, sem Pix, sem cartão, banco sem funcionar, quebrou a sociedade. Inclusive uma aspas aqui, se o pessoal de infraestrutura quiser se juntar com o pessoal de dev para fazer um motim brasileiro revolucionário, me convidem. Por favor, chama @quebradev, chama nós lá, essa é a pegada. RR, por exemplo, vamos pensar aqui como a gente faz uma conexão alternativa para Roraima. Eu não conheço muito bem a geografia, foi um dos poucos estados da federação que eu não fui visitar ainda, então, por favor, me chama. Eu queria muito dar palestra lá, Boa Vista, né? Então deve ter a principal rodovia que liga eles ao Brasil, um lugar bastante remoto, tanto que a energia elétrica vem da Venezuela. Mas essa única rodovia certamente deve ter a empresa que investiu para colocar fibra ótica à margem dela, e quando acontece um acidente, é por isso que lá a internet fica fora. Inclusive, carnaval é uma época muito ruim para ter incidentes, esse tipo de coisa, que às vezes, você sabe, o pessoal bebe muito, aí o poste atravessa a rua, sabe? O cara bate no poste no meio da rua. Então, as pessoas acham que meu provedor é sacana, ele cortou a minha internet. Não. Literalmente, alguém derrubou o poste ou pegou fogo. Então, existe a parte física da internet que ela sofre. Então, quando você fica sem internet em casa, é porque aconteceu isso, aconteceu algum acidente. Mas para conseguir uma outra rodovia, para alguém que tem a grana para poder investir, passar quilômetros de fibra, a rodovia autorizar, pagar a mensalidade. Pensa quantos postes tem numa rodovia para você passar um por um pagando mensalidade. Então, quando chega lá na cidade dele, ou no estado dele, ou na capital, o custo já está tão grande que uma família, uma residência não vai conseguir absorver. Em 2004, eu fiz uma cotação para um link dedicado em Boa Vista, estava R$55 mil para 1 megabit por segundo. Nossa. Porque essa conta estava custeando todo o investimento necessário para se levar a fibra para lá. Entendeu? Excelente. Fazer uma pausa aqui. Excelente não, né? Excelente. Eu entendi. Excelente saber. Sim, eu tô brincando. Fazer uma pausa aqui, vou falar com o pessoal do chat aqui e para a gente puxar outro assunto também. Agradecer a todo mundo aí que está no chat. A gente fala mais uma vez, a gente tem uns ingressos da Codecon Digital aí, Codecon Dev, que é uma conferência de tecnologia de desenvolvimento, né? Fala mais essa parte de desenvolvimento, programação. A gente está com 5 ingressos para sortear, então quem quiser aí, manda no chat aí, ou da Twitch ou do YouTube aí, Quebra Dev na Codecon. E a gente vai dar uma olhada em quem mandar aí. E mais uma coisa também, quem quiser participar da Codecon Digital e acabar não ganhando o ingresso, manda um e-mail pra gente, quebradev@gmail, que a gente pode dar um jeito aí de conseguir um ingresso para você. A gente tá com desconto também, quebradev 20, no cupom de desconto, aí você tem 20% de desconto. Deixa eu ver o que mais, acho que é isso. E agora... eu gostaria de... Tem algumas outras perguntas aqui. Antes de puxar esse assunto, gostaria de fazer umas perguntas que está no chat. Tem uma aqui interessante, que é a do André Bolzan. Maior X do mundo é nosso. Pede para o pai Ayub comentar sobre X e XBR. Esse pai Ayub é uma brincadeira. Existe um protocolo que interliga os provedores, chama-se BGP.
Aí o pessoal me chama de pai Ayub do BGP, como se fosse uma entidade aí. Pra galera tirar da cabeça essa ideia de que a internet no Brasil é precária. O Brasil é um país desigual, não chega todo mundo. O nosso amigo aí de Roraima falou da dificuldade dele, solidarizo com ele. Mas se a gente olha pro macro, tem um livro, eu não vou lembrar qual é o nome do autor, chama-se Belíndia. Ele criou uma história de um país imaginário. Por que é Belíndia? Que ele tem indicadores da Bélgica junto com indicadores da Índia. Ele queria falar do Brasil. Então, tem indicadores que são super elevados. O estado da arte tem indicadores que ainda é de um país que precisa muito se desenvolver. E aí, da parte bélgica da internet brasileira, existem pontos centrais, edificações, onde a maioria das empresas que compõem a internet se reúnem, se encontram. Para quem vai trabalhar presencialmente hoje, tem vários computadores nas mesas, nos escritórios, tem um cabinho de rede, vai para o equipamento que reúne todos os cabos de rede, né, que a gente chama de switch. Existe um switch gigante, por assim dizer, em vários prédios específicos espalhados pelo mundo, e o maior deles fica no Brasil, fica em São Paulo. O site dele é ix.br, é exatamente esse endereço, você pode listar lá as empresas. Então, é o local no mundo onde existe mais troca de tráfego. Então, boa parte, possivelmente quem está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio aqui depois, passou por essas edificações que ficam em São Paulo. Então, o Brasil é um país, uma potência tão grande de internet, que no único local físico é o maior lugar com mais conexões e com mais banda, com mais transferência de dados. Maior do que a Europa, maior do que os Estados Unidos, maior do que a Ásia. Então, nós somos um big mercado de internet. Por isso que a minha defesa de podemos fazer uma big tech aqui, se ela começar aqui, ela já tem um puta mercado para poder crescer. Então, parar um pouco com essa síndrome do cachorro vira-lata. Não, nossa internet é uma das melhores do mundo. Não chega para todo mundo, temos desigualdade sim, temos espaços onde a internet pode chegar mais, mas a gente já tem indicadores para fazer inveja a muitas grandes nações. Excelente. O país é gigante, né? Como que a gente fala, um país continental. Continental. É muito difícil. Antes de vir para cá, eu estava vendo no POI dois provedores para visitar. Entre eles, tinham 17 horas de carro de viagem. Nossa. Num único estado. Sim. Então, é coisa pra caramba. E tudo isso tá ligado. Todos os municípios têm internet. No Brasil, são 5 mil municípios, então é bastante coisa. Muita eu coisa, acho que o que a gente sofre bastante é também na questão salarial, né? De pagar uma internet de qualidade, como você disse, para ter o mínimo ali R$100. Mas aí você vai ver, tipo, você tem uma internet de qualidade, mas assim, você precisa de um pouco mais de qualidade, aí sim, os preços já dobram, triplicam, né? Então acho que também é um pouco disso que a gente sofre. Talvez é muito bom saber, na verdade, eu realmente não sabia que a nossa estrutura era tão foda. Eu acho que esse é o adjetivo que eu posso dar agora, que realmente parece ser incrível, mas acho que é tanto nessa questão de acesso, né? Pode ser não tanto de local, ainda existe, como a gente viu o exemplo, mas também de acesso monetário, né? Segue aí. Ia falar alguma coisa? Não. Mais uma pergunta do chat. O Hobby Dev pediu para perguntar para você. Por que a demora dos provedores de internet e conteúdo usarem o cabo Ela-Link, já que o cabo está em serviço faz 2 anos? Eu diria, acho que 3 anos, se não me falha a memória, viu? No meu TikTok, inclusive um dos vídeos mais famosos que eu fiquei, aleluia, quando eu vi um grande provedor utilizando esse cabo. Então, para o pessoal entender qual que é a pergunta. Boa parte das conexões que interligam o Brasil com o mundo vão até os Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos. Então, as principais cidades onde o Brasil se comunica com o mundo é Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo tem Santos, Praia Grande, tem umas diferentes municípios, mas o litoral aqui na frente da metrópole. E dessas cidades são esses cabos submarinos que vão até a Flórida, vão perto de as cidades Boca Raton, Jacksonville está dentro. Mas, enfim, a costa da Flórida e Nova York, New Jersey. Então, para quem tem curiosidade de ver esse mapa, tem um site chamado submarinecablemap.com. Mapa de cabos submarinos. submarinecablemap.com. Você consegue ver, dar zoom, clicar e ver as cidades. É bastante fascinante. Dá para ver essa infraestrutura física feita. E, por conta do caso do Snowden, tanto a Europa como o Brasil começou a se movimentar assim. Então, vamos sair desse risco dos Estados Unidos, vamos achar caminhos alternativos para o Brasil. E aí teve o fomento de Fortaleza até Angola e de Fortaleza até Lisboa.
O que imagino que deve ser talvez o interesse dele existem alguns conteúdos interessantes em Lisboa. Tem vários data centers de baixíssimo custo em Lisboa, não, perdão, na Europa. Existem vários data centers de baixo custo na Europa. Então, para a galera que quer fazer alguma infra com baixo custo, por exemplo, a Hetzner, que é um dos maiores data centers de baixo custo do mundo, fica na Alemanha, né? Então, para a galera que está começando um business, é importante ter uma conectividade boa entre o Brasil e a Europa. Só que E aí, por que demora tanto? Esses contratos, eles são de longo prazo. Então, você colocar um produto no mercado, às vezes tem um cliente, quero muito utilizar, mas estou 24, 36 meses vinculado ao meu outro fornecedor. E aí vem a parte que aí depende de nós de novo. Você estaria disposto a pagar um pouquinho mais pela sua internet, para ela ter um ping baixo para a Europa? A maioria das pessoas nem sabe que isso existe. Então, não existe uma demanda comercial do internauta brasileiro para falar assim, provedor, poxa, vou cancelar com você e vou contratar fulano porque ele tem um ping baixo para a Europa. Então, lá no meu TikTok, eu fiz aleluia, fiz um vídeo contando essa história, porque a Claro Fixo começou a ter algumas rotas através de Fortaleza para chegar na Europa. Não são todas. E aí vem uma parte interessante também a gente falar. Existe... A internet tem duas pontas, ponta A e a ponta B. É responsabilidade das duas que isso funcione. Então, se o provedor de internet do Brasil tem que tomar decisões, comprar capacidade para usar esse cabo submarino mais curto, para chegar direto na Europa sem passar pelos Estados Unidos, mas o site que você acessa, o conteúdo que você acessa, o game que você acessa, também tem que fazer investimentos para utilizar esse caminho. Então, o pessoal fica com muita raiva do provedor assim, são vocês que bloqueiam o IPTV pirata, vocês... Não, a gente, pelo contrário, é uma questão ética do nosso trabalho, a gente não quer bloquear nada. É só quando o juiz vem e nos ameaça que a gente bloqueia alguma coisa. Mas, às vezes, é culpa do outro lado, que é lento, que é ineficiente, ou que não escolheu a menor rota. Então, ou seja, a gente tem até um patrimônio para utilizar, que são latências curtas para a Europa, e da Europa em diante, da Europa para a Ásia vai ficar mais curto também por esse caminho, mas é uma questão comercial, de que tem pouco interesse do público final e também das empresas vão aos pouquinhos adotando esse caminho. Tem uma dúvida nessa parte, você até falou de data center também, que, por exemplo, quando a Amazon, quando nas web services, eles começaram a ter uma região aqui, né, São Paulo, e aí se você fosse contratar, normalmente o pessoal desenvolvendo aqui, empresas brasileiras, aí tava usando AWS e aí colocava lá em Oregon, né, ou North Virginia, sempre assim, né, e aí quando começou a sair São Paulo, aí tipo, mudar para São Paulo era mais caro. Por quê? Isso é uma questão, se for uma questão da Amazon, tipo, aí não precisa explicar, mas se for uma questão estrutural e se você souber, seria legal de explicar. Assim, é uma questão, é o famoso custo do Brasil. De fato, é muito mais caro fazer qualquer coisa. O hardware é mais caro, o CPU, a RAM, o disco, tudo para chegar aqui no Brasil é mais caro. A gente não tem uma produção de chips brasileira, então esses produtos são todos importados. A carga tributária é elevadíssima. A escala é menor, energia elétrica aqui em alguns estados é bem mais cara, então isso faz parte do custo do Brasil. Então, a diferença, falando em capacidades, por exemplo, banda, um link de 1 gigabit nos Estados Unidos custa, tenho que fazer uma conta de cabeça agora, mais de 10 vezes mais barato do que aqui. Então, quando você faz o tráfego a partir do servidor dos Estados Unidos, é 10 vezes mais barato lá do que aqui. Então, tem uma diferença bastante grande. Mas, nesse sentido, tem uma empresa disruptiva, que é a Oracle Cloud. Ela está fazendo preços iguais do Brasil para o exterior. Não sei se vão conseguir manter isso por muito tempo, mas faz parte disso. E, cara, eu vou dar um exemplo, para vocês verem como um pouco o meu trabalho. Teve uma vez que eu fui chamado para uma reunião no Hotel Chique em São Paulo, vieram estrangeiros, e era uma dessas grandes empresas aqui que estavam estudando de fazer uma region, como é que se chama o pessoal de DevOps? Onde você vai deploy na máquina, quando você tem uma nova localidade para dar start no servidor. É que no meu linguajar a gente chama de POP, mas é super da minha área, não é área de DevOps. Quando aparece lá uma cidade para você rodar servidores lá. São as regiões. Acho que a gente chama de regions. Regions, né? Regiões, beleza. E essa empresa essa grande empresa multinacional, tinha as seguintes ofertas. Ela tinha em Hortolândia, em São Paulo, tinha em Vinhedo, em São Paulo, e tinha em Jundiaí, nessas 3 cidades. Aquela mais queria Hortolândia porque o preço é barato. Esses data centers ocupam muito espaço. Para quem nunca foi em ele parece um shopping mesmo. Tem poucos pavimentos, 1, 2, no máximo 3 pavimentos. Eu fui no da Oracle uma vez. Não tem fachada. Dentro é lindo, mas por fora é um lugar nem você sabe o que tem ali dentro, né? É super discreto. Então, como eles são muito grandes, tem muitos metros quadrados, o tamanho de um shopping, às vezes mais do que um shopping,
Então, quanto mais no interior, o custo do metro quadrado menor, o IPTU menor, o imóvel mais barato. Então, você reduz o custo imobiliário, mas você aumenta o custo da conectividade, que você está mais longe. E aí o cara falava o seguinte, não, Ayub, eu quero que você me conecte em Hortolândia, que é o lugar mais barato por mim. Eu faço questão que de São Paulo, onde é o centro urbano, e é também a Ponto Cabo Submarino, até a Hortolândia, que é uma cidade que está uns 140 quilômetros da capital paulista, seja por subterrâneo. Ele queria que a gente fizesse uma obra subterrânea para colocar fibra, para ficar protegido, para quando no carnaval o poste for atravessar a rua, ninguém atropele o poste. Eu falei, meu amigo, não dá. Não tem como pegar um trator e fazer... Para quem conhece a região de São Paulo, até depois de Campinas, não existe isso. Não é uma limitação minha. Não tem como. Cada município vai ter que ter uma autorização. Sim. É uma região... Não tem como. Fora o maquinário E aí pra teve... fazer isso aí, E o cara né? ficou endosso. Mas como assim? Mas é um data center. Como é que você não consegue chegar num data center com fibra ótica? Aí o cara começou a me dar uma bronca. E aí eu falei assim, cara, você já foi em Hortolândia? Vamos pegar o carro, vamos lá? Ela, não tenho tempo, não sei o que. Eu falei, amigo... o endereço onde ele estava era na região rural de Hortolândia, porque o imóvel era barato. Quando eu falei a palavra rural, ele... É região rural? Aí ele conseguiu imaginar pasto, vaquinha. Ele entendeu que não dava para levar fibra ótica para lá. Então, isso acaba aumentando o custo do Brasil. Entendi. Esse tipo de situação. Interessante já ter puxado esse assunto sobre data center, que era os próximos. Mas antes, eu queria ter uma coisa aqui que eu queria falar sobre, para complementar, fechar esse assunto que a gente estava falando sobre 3G, cabos submersos. Você também falou um pouco sobre a questão do www, que foi inventado por um físico, que tivesse essas conexões. E dentro de tudo isso, a gente tem que... Existe muita área acadêmica, muita parte teórica disso tudo, né? De como que essas coisas funcionam, cálculos, números. E tem uma coisa que é meio que foi... como que é a palavra? Esqueço. Quando uma coisa é muito... sensacionalista, né? Não é sensacionalista uma palavra, mas é parecido. Polêmica. Polêmica, isso. Foi uma coisa meio polêmica que você postou no Twitter, que é falando que a TI não é uma área de exatas. Sim, é uma de exatas, sim. Eu falo isso todo dia quando o meu código dá problema. Tá exatamente como devia ser. Por que não tá funcionando? Ontem estava funcionando, não mudei nada. Hoje eu fiz deploy e não funciona mais. Isso aí eu falo todo dia. O problema é quando não funciona, você não sabe, aí volta a funcionar, você também não sabe. Nossa, eu tive vários problemas. Eu dou um nome pra isso, SDS, só Deus sabe. O que aconteceu? Só Deus sabe. O problema veio do nada e sumiu do nada, só Deus sabe. SDS. Cara, esse debate é muito importante aí. Eu tive a sorte de conseguir furar a minha bolha, né? Tô num podcast devs, mas a minha tribo é outra. Eu sou CTO, mas de outra área operacional de infraestrutura. Então, como eu consigo ocupar vários espaços, quando tem alguma janelinha, vou lá e chacoalho mesmo a situação para poder fazer a galera fazer uma reflexão diferente. E eu vejo que muita gente quer entrar na área de dev e é batata. Eu que pego muito Uber voltando do aeroporto para casa. Muitas vezes o cara olha para mim, assim, vê o contexto, pergunta de onde eu vim. Ainda mais, às vezes tive uma reunião, tô mais arrumadinho, o cara quer perguntar o que eu faço da vida. Quando eu falo que eu faço a internet funcionar, o cara fica fascinado. Pô, tá todas as dúvidas. Então, helpdesk, super helpdesk. Eu vou responder do aeroporto, tá em casa, só falta o cara tirar o telefone assim, configura para mim. E aí eu vou conversando com as pessoas, o cara, como é que eu entro na sua área? E aí eu vejo muito de gente que me pergunta... por rede social, ou gente que interage comigo como o cara que está me levando para casa, que é como é que eu entro nessa área. E aí existe uma áurea de que TI, a tecnologia da informação, que é uma área gigantesca, que tem vários tipos de ofício de profissão, é uma área de exatas. O que significa ser área de exatas? Quando a gente oferece para os jovens que estão saindo da vida escolar e estão namorando ou ir para a vida acadêmica ou para o mercado de trabalho, o cardápio de carreiras é separado em exatas, humanas, biológicas, são separadas nessas várias seções. E eu acho errado se a divisão for essa. Eu não gosto da divisão, acho ela horrível, acho que ela mais prejudica do que ajuda. Mas como é mais popular, é assim que se divide. Quando você vai no restaurante, tem massas, carnes, aves, não. Essa divisão, exatas, biológicas e humanas, eu acho errado colocar a tecnologia da informação como exatas. Eu acho que mais prejudica do que ajuda. Pensando em dev especificamente. Isso tem várias outras... Tem o cara do suporte, o cara de operações, tem outras áreas. Falando de dev especificamente. A esmagadora maioria dos devs, no cotidiano deles, estão fazendo CRUD. Create, Read, Update e Delete. Criar, ler, atualizar e deletar. E fazer essas ações, utilizando frameworks, o quanto de
o estereótipo de exatas. É aquele cara que sempre tirou nota boa em matemática em toda a vida escolar. É o cara que gosta de fazer contas. É o cara que no estereótipo, na caricatura, é mais introvertido. Esse estereótipo, ele se dá super bem, certamente, na área de dev. Mas a gente colocar essa peste que o dev é o nerd, é o cara que é bom de conta, isso cria uma barreira que muita gente não entra nessa área. Sim. E eu vou te dar uma série de evidências de que o programador não é um cara, não é um profissional de exatas. Primeiro, existe uma natureza intelectual do código-fonte. Se você pega um cara que faz engenharia civil, o cara montou uma ponte. Quando você olha para a ponte, como é que você audita uma ponte? Bom, ela deveria ter 9 metros de altura, você pega uma trena 9 metros de altura. Ela tem que ter o asfalto desse tipo, você consegue, de forma muito fácil, tangenciar, investigar aquilo e validar aquilo. O trabalho intelectual de escrever código-fonte, meu amigo, é mais semelhante, em termos de natureza do ofício, a um escritor que está criando um texto que não existe, numa linguagem que não é a linguagem natural, uma linguagem combinada, com uma máquina que nem sempre está num bom dia, nem sempre ela está concordando com o que você está escrevendo. Então, a natureza do trabalho, as ferramentas que ele envolve, tem vários outros ofícios que a gente não costuma dar um valor intelectual para eles. O confeiteiro, a confeitaria, eu que sou um cara gourmet, dá até para ver pelo tamanho do bíceps aqui, vou muito em restaurante. Na confeitaria, ela é incrivelmente exata, o cara faz várias medidas, porque se você coloca mais açúcar, menos açúcar, mais farinha, desanda totalmente a receita. Então, regra de 3, mensurações, essa coisa material de olhar e utilizar números para poder descrever a realidade, um confeiteiro tem muito mais intenso na minha avaliação do que a maioria, não estou falando todos, a maioria dos devs. É claro que tem o cara que está lá, o cara que fez o driver de vídeo da placa de vídeo. Porra, esse cara tá outro. Mas um cara que faz isso. Os outros só usam o driver escrito. Só usam. Eu acho que uma boa... Desculpa te interromper. Acho que uma boa é colocar o também, né? Também faz parte, tipo, de exatas, né? Acho que o desenvolvimento, ele permeia vários... A questão de ser escritor é bem... Acho que é uma analogia muito boa, assim, né? A gente escreve, tem que pensar como o escritor também deve pensar em quem ele quer atingir, né? No nosso caso seria o usuário, nele o leitor. E isso realmente não é bem exatas, né? Mas a gente tem muito... Tanto que, se a gente falar de regulamentação da área, que aí envolve também questão de matérias, né? De cadeiras do curso e tal, a gente tem cálculo, a gente tem... Alguns têm estatística e tal. Mas eu acho que não deveria ter. Você acha que não deveria ter? Primeiro, polêmica. Eu acho que exigir o ensino superior para todas as áreas de TI é um exagero. Concordo. Tá? Eu acho que a gente poderia formar pessoas com uma formação de 2 anos, um ensino técnico, Tecnólogo, habilidade para fazer várias carreiras. E aí, se o cara entrou, sentiu, teve um gostinho, quero mais, quero fazer ciência trabalhar da com computação. criptografia. Aí o cara embarca numa ciência da computação. Quero fazer drive, Tipo quero um fazer ADS da vida, né? Uma análise de desenvolvimento, da sua visão, não precisaria ter cálculo, assim, tipo, que é o tecnólogo de 2 anos, normalmente, que já é mais voltado para uma análise de desenvolvimento mesmo, que já é o nome. Assim. Ou ter menos. Sim. Ou ter um pouquinho menos. Né? Vamos fazer uma aposta. Vamos pegar qualquer empresa de qualquer área. Tem a galera do TI, tem a galera do financeiro. Vamos fazer uma gincana de matemática. Quem ganha? Financeiro. A galera do financeiro vai ganhar muito de lavada. Inclusive, até acho que nem eu torceria pro cara de TI, porque, porra, vou torcer pro time que vai ganhar, que nem o Palmeiras, que não tem mundial, como já perguntou. Então, outro ponto que eu coloco muito, o pessoal fala assim, mas a matemática discreta, a linguagem de programação, ela tem um berço muito intenso. São cientistas da computação que desenvolvem todas essas ferramentas. Assim como o engenheiro automobilístico que faz o carro, mas o taxista não é um engenheiro, sabe? Você operar a ferramenta não te obriga que você domine todas as etapas de produção e de criação dela. Sim. Então, matemática discreta. Vamos ensinar a programação para as pessoas. O if then else, que é o coração de um código-fonte de você combinar com a máquina e convencer ela a fazer aquilo que você quer. A gente ensina, às vezes, se assim ela quiser. A gente ensina isso pela linguagem natural. Se o sexo for feminino, se for menor do que 18 anos, then o usuário é menor do que idade. Né? A gente traduz o código-fonte para a linguagem natural. E uma das vantagens de saber língua inglesa é que, como as linguagens de programação utilizam as palavras em inglês, você consegue, if, while, for, você consegue se apropriar dessa ideia. Então, ensina-se programação utilizando linguagem natural. Não é ensinando matemática. Né?
quando o mercado fica sem devs, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás do cara que saiu da física, que saiu da matemática para poder fazer mão de obra? Não funciona assim. O mercado financeiro, sim, pega o cara que fez engenharia, pega o cara que fez física, porque o mercado financeiro utiliza muito a matemática no cotidiano, no baixo nível da matemática, vamos dizer assim. Enquanto na área de tecnologia, não. Então, eu vejo que a gente continuar carregando essa áurea, que só se você for bom em matemática, se era a sua matéria favorita, aí sim que você tem dignidade de entrar nessa área, ou poderá fazer uma graduação nessa área, eu acho que isso cria uma barreira que impede que muitos talentos poderiam entrar na área, poderiam usufruir dessa coisa maravilhosa que é a computação, seja como hobby ou seja como profissão. Então, eu gostaria de descer um pouco esse sarrafo da matemática e subir o da comunicação, da linguagem, da interpretação de texto. E isso não é só uma loucura minha, não. Eu achei um paper do MIT que eles colocaram pessoas para poder programar e fazer contas e colocavam num tomógrafo, numa ressonância magnética. E ficavam mapeando o funcionamento do cérebro. E o que eles descobriram é que são áreas diferentes e funções diferentes. Uma coisa é escrever código-fonte, uma coisa é você operar até a álgebra, operar os conhecimentos da matemática. Então, as atividades intelectuais, no geral, através de outras pesquisas também, tem gente que fala assim, vamos fazer ginástica para o cérebro. Se você é bom em palavras cruzadas, você vai ser bom em outras tarefas. As evidências que eu encontro dos papers é que as atividades intelectuais elas são muito mais específicas. Então, se você é bom em palavra cruzada, você é bom em palavra cruzada, ponto. Se você é bom em matemática, ponto. Se o teu código-fonte vai ser beneficiado do seu conhecimento em matemática, o dilema do caixeiro viajante, de você fazer um algoritmo de sorting, beleza. Mas para a maioria dos devs não estão envolvidos nesse baixo nível. E a gente colocar isso como barreira, a gente está excluindo pessoas do rolê que poderiam se beneficiar muito do desenvolvimento. Como é que eu recruto? Eu avalio muito nos meus processos seletivos. O episódio passado foi com o pessoal de RH, né? Foi, sim. Eu fiquei assistindo e gostei muito deles, mas no geral desconfio muito de recurso humano. Por isso que os métodos assim muito específicos. Mas eu faço todo um sistema de processo seletivo que eu estou avaliando trocentas vezes a capacidade de comunicação do indivíduo. Porque qual é o entendimento que eu tenho como CTO? O nosso raciocínio ele é intermediado por palavras. Tem uma vozinha interna que fala conosco no nosso idioma nativo. Então, se eu consigo, no meu recrutamento, identificar quem se comunica melhor, quem domina mais a linguagem, da comunicação natural, eu, por tabela, estou selecionando o cara que consegue articular melhor as ideias. Desse ponto, essa habilidade eu não consigo desenvolver. Eu, como recrutador na empresa, se eu pegar uma pessoa que se comunica mal, que se escreve mal, que lê um texto e não entende, eu não vou ter meio de poder formá-la como profissional. Sim. Se o cara se comunica bem e não sabe Python, eu consigo ensinar. Sim. Percebe a diferença? Então, todo o meu esforço como recrutador é de identificar habilidades, o tal de soft skills, que eu não gosto desse nome, mas de quem se comunica bem, faz boas relações de causa e efeito. Então, eu procuro o cara que se comunica bem e depois eu vou ver se ele tem, de fato, algum domínio na nossa área, alguma linguagem de programação ou algumas certificações de rede para conseguir recrutar e selecionar o profissional. Então, para poder embalar essa ideia, reconheço que a ciência da computação bebe muito na fonte da matemática, mas nem todo cara de tecnologia da informação é um cientista da computação. Ciência da computação é um ofício por si só, é uma área de conhecimento por si só, e tem uma macro área de tecnologia da informação que pode receber muito mais gente. Fica tranquilo, para você fazer um insert no banco de dados relacional, para você fazer uma interface web, para você poder fazer até um pequeno joguinho, você vai conseguir fazer isso sem ser, mesmo tendo brigado com matemática a sua vida escolar como um todo. Sim. Eu vou até comentar aqui que eu dei uma risadinha no meio, não é do que você estava falando. É porque o André Bolzan escreveu aqui, eu acho que TI é esotérico. Está mais para horóscopo que para matemática. Aí eu li e não consegui segurar o riso. Não, então, eu ia colocar essa aspas aqui no final também. Muito. E só para pontuar também que eu passei por isso, né, de me afastar de tecnologia, passei muito tempo não querendo entrar em tecnologia porque eu achava que era para gênio. De exatas, putz, eu nunca fui bom em matemática, sabe? Eu fui uma época, mas aí mudou o meu turno, eu parei de entender matemática, porque me colocaram dobradinha de matemática às 7 horas da manhã. Aí não dava, minha cabeça não funcionava. Então eu parei de entender e aí eu falei, não é para mim, não é para mim. E quando eu entrei, esse é o meu maior discurso, é o que eu mais falo para todo mundo. Cara, se você não for trabalhar, sei lá, com alguma coisa muito específica que você precise de cálculo, não tem necessidade alguma de você. Tanto é que na minha faculdade eu não aprendi nada de cálculo, né? Eu não tive cálculo.
Eu só tive essas coisas. Que o que eu vou utilizar? Vou utilizar fazer um CRUD, vou saber conectar um banco, sei fazer um deploy, enfim. Tive uma parte de estatística, né? Que para algumas coisas necessita. Mas também muito pouco do curso, né? Muito pouco do curso. E eu acho que fez sentido para mim. E aí, para alguém que vai pro mesmo caminho que o Reginaldo, por exemplo, que é pesquisador. Agora você é um pesquisador de tecnologia. PhD. Você tá falando de PhD, tá? O Reginaldo é um pesquisador de tecnologia. Eu acho que faz sentido se ele for pesquisar muito mais a fundo, se ele for entender as coisas a fundo, ele saiba de matemática, ele seja bom em matemática. Então, existem casos e casos, né? Não colocar tudo na mesma sacola e falar, ó, vocês tudo tem que saber muito bem de matemática, que senão não vai funcionar. Então... E não tem uma porta única de entrada. Acho que a nossa área pode entrar por várias portas de entrada. Excelente. Mais algum pontos? Não. Eu vou passar para a próxima pauta aqui para a gente já começar a caminhar para o fim. Mas antes eu gostaria de saber o que é a Print. O André Bolzan falou para você convidar a gente para a Print. A Print, então. Essa semana em São Paulo vai ter um dos principais eventos do ramo de internet. Chama-se a Print, Associação Brasileira de Empresas de Internet. Esse INT aí tem a sigla específica, não vou lembrar. Não é um evento barato de ir, tem convites restritos, quando algumas pessoas têm convite, mas tem ingresso. Vai ser no Transamérica Expo Center. É gigantesco. Vocês vão ver uma cidade montada com todas as empresas dessa cadeia produtiva. Empresas do Cabo Submarino, a empresa que fabrica o modem, os provedores de internet. Eu vou estar lá com o stand da empresa que eu trabalho. E para quem quer conhecer esse mundo, é uma grande oportunidade de ir lá ver. E aí eu acho muito engraçado, tem uma suspeita que volta ao meu recebo, assim, vocês ficam vendo no telão lá as nossas conversas, existe essa ideia de que o provedor de internet ameaça a privacidade do usuário, que a gente fica coletando dados dos usuários. Num evento como esse, você vai ver que nenhuma empresa lá compra ou vende isso, não tem esse business, não tem essa atividade estabelecida. Então, é um dos principais eventos do ramo, tem outros ao longo do país, mas esse é uma associação nacional que reúne empresas da cadeia produtiva. Então, para quem está em São Paulo, a Brint vale a pena ir. Para quem quer entrar nesse mundo. Para aquele cara, por exemplo, que está na quebrada, que fala assim, a oferta da internet aqui não é legal. Eu acho que eu queria abrir um provedor aqui no meu bairro. Ele pode ir nesse evento e vai ter contato com todas as empresas. Para ver o mundo. Para ver como é que funciona. Essa é uma boa oportunidade. Legal. Agora, sobre o próximo ponto. É sobre data centers. A gente falou sobre internet, falou sobre essa questão da proximidade, de como que tudo funciona. Eu gostaria de saber como que os data centers, qual é a responsabilidade dos data centers para o funcionamento da internet. Porque a gente tem as redes cabeadas, os 5G, a gente falou das intranet, que elas estão conectadas, mas quando a gente faz uma conexão na internet, ele manda essa informação para algum lugar. E esse algum lugar, hoje, a partir dessa evolução, é o data center. Né? E esse data center ele é responsável por saber os caminhos, os roteamentos de outros países, de saber como que está. Onde pesquisar o determinado dado. Qual que é a importância disso para o funcionamento da internet? E quais são os data centers que a gente tem hoje disponível no Brasil? Legal. No Brasil, eu vi uma consultoria que ela estimou que tem cerca de 40. Eu iria um pouquinho além, 40 grandes data centers do Brasil. Se for pegar de nichos menores, você tem talvez, certamente centenas e talvez passe até de milhares. O que às vezes não tem é alguém que tem essa infraestrutura e que se venda como um data center. Por que é um data center? Ele é um negócio pouco tecnológico até, ele é imobiliário. É um cara que pegou um imóvel, montou um prédio, colocou geradores de energia, ele colocou no-breaks, ele colocou uma climatização, tem sistemas de anti-incêndio. Alguns, felizmente, os mais novos matam menos pessoas, mas os antigos é meio complicado. Eu tenho um data center aqui em São Paulo, de um banco, que na geração que ele foi construído, o sistema anti-incêndio era um gás que era venenoso para humanos. Ué? Para a máquina sobreviver, não é para a gente que está lá dentro. E aí é uma loucura que... Banco. Ponto. Só lá mais nada. Já dá para cortar aqui e jogar no YouTube. E aí fui várias vezes lá, já fiz várias conexões nesse local. E aí são grandes corredores, que lembram um shopping mesmo. Os shoppings têm grandes corredores, só que são sempre de armários cheios de servidores horizontais com LED piscando. Barulho ensurdecedor, cada um com a ventoinha ligada. São bastante frios. Alguns, o piso é todo furado, o ar-condicionado sai do piso. Então ele entra pelo buraco da calça, fica gelado. Ou seja, é um lugar, é para máquina, não é para ser humano. E aí, de tempos em tempos, o corredor tinha uma espécie de alavanca, que qual que era a ideia? Você
teve algum incêndio, disparou um alarme de incêndio, começou a soltar esse gás que ele é venenoso. Como você tem que pegar o fôlego e sair correndo, como o corredor é muito grande, um adulto não chegaria até a porta. Então tem essa alavanca que você aperta ela, os canos soltam gás, ele fica mais fraquinho para você encher o pulmão de volta, você vai se contaminar, prender a respiração e sair correndo. Então é um nível de detalhe. Caraca, tipo, é uma missão impossível. Você tá invadindo o data center? Só o Tom Cruise Tente sobreviver. Você tá invadindo. Os gases mais recentes não são tão tóxicos pra gente, porque tem que soltar um gás rápido para poder neutralizar o fogo. Uma ponta sobre isso, na série chamada Mr. Robot, tem uma parte que eles falam sobre isso. Não sei se você chegou a ver essa série. Eu não assisti ainda, tá no Mas é uma série muito boa sobre essa questão de data centers, assim, também. Porque eles fazem um hack lá. Eu vou dar um spoiler aqui, porque você já demorou muito para assistir. E quem não assistiu também. Do nada. Mas eles fazem um hack, tipo assim, eles conseguem invadir um data center, e nesse data center eles colocam um RESP no sistema de ventilação, que quando eles fazem um determinado negócio lá, eles tacam fogo no data center inteiro, assim, para queimar tudo, assim. Aí eles utilizam esse esquema do gás, essa teoria do gás e tal, para conseguir fazer isso. É muito interessante. Plausível, bastante interessante. Eu acho que as pessoas que entendem realmente das coisas... Eu lembro, falando de data center, segurança aí e tal, de, né, tipo, incêndio, eu lembro de acho que eu tava num meetup dentro de um banco, e aí alguém comentou, não sei se era alguém de lá, ou enfim, eu nem sei se é verdade, né? Mas eu lembro de ter ouvido do pessoal falando que, pô, o banco fez, né, ter uma duplicação do data center, e eles fizeram, isso foi logo depois de 2001, né, com o incidente dos Estados Unidos lá. O banco já fez um esquema para que, se um avião caísse, um Boeing caísse no data center e arrastasse no solo, ele não conseguiria destruir os dois com um avião único, assim. Foi uma parada que eu vi, tipo, de um banco aqui do Brasil, assim, sabe? Tipo, naquela época eu falei, mano, que, tipo, cálculo, assim, sabe? Que... Esse tipo de coisa, assim, especificamente no World Trade Center foi um case negativo, que existiam empresas que tinham redundância, só que tinha escritório nas duas torres. Exatamente. Então... Deu nas duas, acabou. Tem um grande banco brasileiro que ele tem data centers muito próximos aqui na região de São Paulo. Toda vez que eu vou lá, me dá uma agonia, que ele é perto o suficiente para acontecer alguma coisa. Mas os grandes bancos que eu já atendi, eles fazem isso por continente. Ele tem um data center em cada continente com uma cópia de todos os dados. E tem uma questão também de jurisprudência, de poder manter... Então, essa parte física, de fato, importa bastante, né? Sim. Mas eu estava fazendo um raciocínio, a gente estava falando sobre data center, ele estava falando sobre a quantidade assim, sobre os data centers. Então, ele é um negócio imobiliário. Então, ele quer vender metro cúbico climatizado com energia elétrica ponto. Então... Não é da tecnologia da informação exatamente a empresa data center. Então, como o shopping, ele não entende de cinema, nem ele faz comida, ele aluga o espaço para que a empresa faça comida, ele aluga o espaço para uma empresa que venda roupas. Então, a gente compra esses espaços. Então, as grandes nuvens, a Amazon, ela não constrói, ela não tem um imóvel que é dela. Ela aluga espaço nesses imóveis de empresas brasileiras que tem, aí segue o padrão dela. Então, por exemplo, biometria na entrada. E, de fato, esses ambientes são bastante difíceis de você entrar. Um deles comum, aqui em São Paulo, você leva 2 horas, assim, da porta até o rack. Você tem que passar por várias portarias, tem que provar várias vezes que você mesmo. Tem checagem biométrica, porque você está chegando onde estão os servidores. E é bacana porque é o seguinte, como eu tenho essa oportunidade, eu vejo os servidores do Facebook, os servidores do Netflix, os servidores do banco e tal. É engraçado você ver fisicamente, né? De você encostar no armário. Tangibilizar a internet. A tal da nuvem, né? Meu vô tá aqui. Ou os nudes estão aqui. Em algum lugar aqui os nudes estão mais ou menos guardados. É bom não vazar. Então, é um negócio imobiliário. E aí, as principais cidades onde a gente tem esse tipo de business, espalhados pelo país inteiro, é mais Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo. São Paulo é o estado mais pungente isso. A própria capital tem poucos. Ao oeste da capital, onde estão a maioria dos data centers, são Santana de Parnaíba, Barueri, Cotia, são cidades muito importantes para a internet brasileira, onde está lá essa infraestrutura. Então, para surgir uma nova Big Tech, então já existe um imóvel montado, climatizado, com os geradores, com infraestrutura, é só a gente alugar aquele espaço e colocar os servidores lá dentro. E aí eu acho também algo interessante, teve uma treta que eu tive com o diretor da Riot Games, que ele falou uma bobagem. Esse pessoal dos games não dá para confiar. É difícil dar pro pessoal do games. Ele falou assim, alguém perguntou assim, por que não tem servidores no Nordeste brasileiro? E aí ele vai e me fala, em público,
para cima de Moá, de que a infraestrutura no Nordeste é precária de internet, por isso que não tem. Fiquei tão full pistola, fiz um vídeo assim, não fui carinhoso com o cara. Eu fui respeitoso, mas fui muito duro com ele. E muita gente fala o seguinte, mas não tem região da Amazon em Fortaleza, não tem no Nordeste. Tem uma galera que perdeu um pouco a conexão com a realidade ou com a história de achar que a única forma de você rodar uma aplicação é quando você tem Amazon, Microsoft Azure Sim, ou exatamente. Google. Né? Ainda existe um servidor que você compra, que é um computador parecido com o seu, que você liga na tomada e você roda ele em qualquer lugar, ele roda as aplicações. E o mesmo hardware que você pode ter rodando na tua máquina como deve, você pode ligar ela nesse espaço, né? Claro, você vai pegar com mais RAM, com mais CPU, com mais disco, com mais... Não é uma coisa de outro mundo comprar um servidor e ligar na tomada. Né? Isso é plenamente possível. Então, no Brasil tem um grande mercado para isso. Fazendo uma pergunta em cima disso, né? Que você falou, tipo, a gente não precisa, tipo, da Amazon, da Azure. A gente consegue fazer tendo esses espaços, né? Locando esses lugares, tendo data centers. Mas, assim, de forma materialista, né? Pensando na internet como a gente tem hoje, como o serviço que a gente consome, sei lá, minha mãe que compra coisa na Magalu, sabe? Ou, enfim, tudo que a gente mais utiliza no dia a dia, a gente, dentro de um cenário onde a gente precisasse ter uma utilização de uma rede nacional, a gente conseguiria com a estrutura que a gente tem? Ou, tipo, como a gente está interligado tão profundamente com serviços de fora, a gente não conseguiria desvencilhar isso, sabe? Eu vejo que, por exemplo, os bancos, a redundância está fora, alguns ainda tem aqui dentro, mas a gente tem o original aqui, né? Então, eles continuariam... Né? Eles não necessitam desse tipo de serviço para funcionários, mas... Os grandes varejistas têm o data center principal, o espelho dele todos no Brasil. Os principais varejistas, as marcas que a gente conhece. Mas digamos que, sei lá, os Estados Unidos fizesse um embargo com o Brasil hoje. E aí, tipo, o Brasil tá trocando ideia com a China. Assim como a Cuba. Tipo, Assim como vários sites a Cuba não consegue acessar porque eles estão em data centers americanos. Você acha que isso... Óbvio, né? Que isso impacta, como impacta a Cuba, né? Em vários âmbitos. Mas você acha que em questão de internet, de acesso, você acha que a gente tem o que é necessário para a gente ter uma estrutura nacional de, tipo, como a China tem hoje uma estrutura de rede nacional? Como você enxerga o Brasil nesse ponto, assim, já que a gente está falando de data centers? Ótimo. Temos, mas tem que saber usar. Eu vejo muito que existe aquela coisa do hábito de... Esse vício em relação às nuvens, de achar que somente pode rodar aplicações, só pode rodar VMs nessas nuvens. Mas em termos de infraestrutura, ou seja, a infraestrutura física existe, a fibra ótica existe, o cabo submarino existe no Brasil, o data center temos dos grandes mais de 40. Tudo pode estar contido aqui. Se a gente resolver ter algum conflito ou resolverem ter conosco algum conflito que nos force a interromper a conexão, vai ter que ter uma reorganização no mercado, porque tem bancos brasileiros que rodam infraestrutura no exterior. O Banco Central tinha uma norma que impedia isso, e com o advento da nuvem, dessas nuvens de consumo, ele flexibilizou isso, então você pode ter dados bancários hospedados em outro país. Muita gente foi para lá por causa de custo e também acho que por força do hábito, de achar que a única forma de se fazer um servidor, de fazer uma aplicação web é rodando na Amazon, na Microsoft Azure ou na Google Computing Platform, né? Sim. GCP. Então, o mercado escolheu esse caminho por ser mais fácil, eventualmente mais barato, mas a infraestrutura toda está contida aqui. Se houvesse um tipo de conflito, levaria um tempo para poder se organizar e rodar isso localmente. Teria algum corre, algum barata voa. Meu telefone não pararia de tocar, mas isso é possível. E, cara, isso não é tão raro. As pessoas acham que isso é muito apocalíptico, muito futuro. Eu já passei por alguns entraves nesse sentido. Quando estava na minha vida acadêmica, eu lembro que a Federal... Meu Deus, a Federal Fluminense. Não é o ENF. Meu Deus, os vizinhos do outro lado da poça. Enfim, existe várias, tem mais de 5 federais no Rio de Janeiro. Existe uma que fica sediada em Niterói. Eles iam comprar um sistema grande de cluster da Dell. Estava acompanhando aquilo. Eu era muito ligado no movimento de software livre, então palestrava muito em universidades. E um dos pesquisadores lá era de origem iraniana ou cubana. E vinha lá dizendo o seguinte: bom, a Dell só pode vender para você, universidade, se vocês fizerem um termo se comprometendo que nenhum cidadão iraniano, cubano... tinha uma lista do que da época chamava-se Istomal, utilizará esse cluster, porque não era um servidor qualquer, era um ambiente de computação de alta performance. E a universidade não quis assinar respeitosamente, se eu tenho no quadro um pesquisador que eu não vou falar, não pode brincar com brinquedo, não rola.
né? Eu trabalhei numa operadora de telecomunicações especializada em bancos e grandes empresas aqui em São Paulo. E quando começou aquele burburinho de que a China utilizava a Huawei para espionar outras empresas, que é um pouco a história espelhada do Snowden, né? Só que virada para os chineses, né? Tinha uma grande multinacional, uma montadora americana que a gente atendia com links dedicados no ABC Paulista, e eles mandaram uma carta que eu tive que assinar, tive que colocar o meu na reta e dizer o seguinte: eu tinha que garantir para eles que nenhum roteador chinês era utilizado para atender aquela infraestrutura. Então, volta e meia, esses atritos acabam esbarrando. Também já tive a oportunidade de dar uma palestra no Ministério do Planejamento, e essa foi uma das palestras assim, mais difíceis da minha vida. Porque assim, tinha uma galera... engraçado você ver na televisão as palavras dos ministérios. Você entrar lá, você estava na televisão, você entrar lá é diferente. E era um momento que as grandes nuvens estavam assediando muito o poder público brasileiro, assim, para que rodar servidor? Vem para a nuvem, vem você também, vem. E aí eles estavam querendo ouvir o mercado e foram ouvir lá qual era a minha opinião sobre isso. Se deveria a gente desenvolver uma criptografia nacional ou não, se o governo brasileiro deveria confiar na Amazon, na Microsoft, na Google, etc. Então, se acontecer algum incidente como... lembrei de mais um exemplo. Sobre os cabos submarinos, né? Eu encontrei... A gente tem a Defesa Cibernética do Brasil responsabilidade do Exército, das Forças do Exército. Existe um grupo chamado CDCiber. E toda vez que eu vou em algum evento, o general muda. E aí teve a oportunidade de conseguir pegar o cara no corredor. General, tudo bem? Posso fazer uma pergunta assim? Vocês têm mapeado onde estão os cabos submarinos para poder protegê-los em caso de conflito contra a soberania? Vocês monitoram aeroportos? Sim. As barragens? Sim. E os cabos submarinos? Não. Aí ele não mudou o semblante. Ele não me deu resposta. Aí eu falei, obrigado. E fui embora. E entendi que a resposta era não. Depois eu tive um contato na Marinha que me confirmou que sim, que a Marinha começou a cuidar disso. Levou um tempinho para eles poderem sacar mais ou menos isso. Mas a Rússia, volta e meia, ela projeta o poder dela, ela pega um submarino nuclear e estaciona em cima do cabo submarino. Ela não encosta nele, mas ela assim, então, será que eu tô aqui? Se eu pegar uma tesoura... se eu cortar aqui? Olha só. E se eu passar o serrote agora? E aí, Estados Unidos, se eu passar o serrote? Então, se a internet é tão fundamental para o nosso mercado financeiro, para as nossas comunicações, para nossas atividades econômicas, para o nosso ensino, transação bancária, é importante que a gente pense nesse assunto da soberania digital que vocês têm trazido aqui no nosso papo. E aí o que eu posso garantir é a infraestrutura está disponível para empresas brasileiras e para devs brasileiros utilizar. Se eles estão utilizando, eu entendo que não. Fato é, quando a Amazon dá algum quiprocó, mais ou menos a cada 2, 3 anos tem algum incidente. Você vê no notícia do jornal, vários sites de comércio eletrônico param de funcionar, as fintechs param de funcionar. Pô, é um sinal de que está todo mundo colocando todos os ovos no mesmo cesto. E porque eles fazem isso pela naturalização dessa ideia de que a única forma de você ter uma aplicação web, um software as a service, é rodando numa nuvem nos Estados Unidos. Balela, bobagem. E lhe digo mais, como diz o pessoal do Nordeste, que eu vou visitá-los daqui a pouco, eu vejo que o discurso da nuvem foi revolucionário, olhando para trás, né? Eu que vi esse negócio ser criado. De fato, era muito lento você comprar um servidor, ligar ele, instalar o Linux, colocar o software para poder rodar. E essas nuvens vieram assim, para não instalar de dedo, assim, você no Docker dá 3 ou 4 comandos, você está com alguma infraestrutura rodando. Lindo, fascinante. Mas um dos principais discursos da nuvem é: você desliga quando não usa. Você vai ter um pico de uso, você liga várias máquinas. Eu vejo muita empresa gastando muito com a nuvem, porque está investindo nessa forma elástica de computação de expandir e reduzir, tendo custo vinculado a dólar, pagando cartão de crédito internacional, quando se elas pegassem servidores ou no Brasil ou tivessem uma infraestrutura dedicada para ela, porque é o seguinte, Black Friday tem uma vez no ano, Natal tem uma vez no ano, então o comércio eletrônico, ele tem umas 10 datas que são picos, mas existe um básico, um basal que ele vai ter que sempre atender. Essa infraestrutura, se ela fosse comprada e colocada em data centers brasileiros, teria um custo mensal de operação muito menor. E poucas empresas sabem, quando você coloca sua infraestrutura numa nuvem no exterior, você tem que pagar impostos a mais por isso, que dá quase mais ou menos 50%. Então, o cara que passa o cartão de crédito internacional numa nuvem americana, ele mesmo tem que pagar imposto para a Receita Federal por estar importando um serviço de computacional. Então, pouquíssimas pessoas sabem disso. Então, muita gente está sonegando aí sem saber. Caramba. Olha aí. Pegaram na curva, hein? Nossa, interessante saber disso, cara. A cabeça explodiu várias vezes já durante o papo. Sim. Mas o nosso tempo está acabando e com isso eu gostaria de trazer o último tópico da conversa,
tem muitas coisas aqui no chat. Eu vou depois pegar o chat aí pra gente talvez fazer mais uma conversa depois. Tô à disposição. Viram que eu falo pra caramba. Mas tem uma coisa que você falou, que foi que no seu tempo de faculdade, você era defensor do software livre. Assim como eu sou também. Mas muito que a gente vê do histórico do software livre, a gente falava muito, alguns anos atrás, 10 anos atrás, sobre a internet livre, sobre a internet como forma de compartilhar conhecimento, como um lugar que não teria regulamentação, um lugar que seria livre, assim, para a gente conseguir trocar informações. Mas a gente viu que isso trouxe vários desafetos, várias desavenças no longo da evolução da internet, da utilização da internet pela grande massa populacional. Dito isso, eu gostaria de saber um pouco sobre as questões de bloqueio por acesso judicial, como que funciona isso, como se dá esses bloqueios e como você vê a questão da regulamentação das plataformas e como isso é benéfico para a gente e para os usuários da internet em geral, e se é benéfico também. Uhum. Não sei se alguém gostaria de complementar minha pergunta. Não, tá excelente. É isso. Bom, quando você coloca pessoas em contato através de rede de computadores, uma série de fenômenos acabam emergindo. Então, a internet ela tem vocação para ser livre e democrática, porque justamente não importa qual é a fabricante do produto que você teve, qual o software que você está utilizando, muita coisa é compatível com múltiplos componentes. Então, a gente conseguiu criar um padrão que é universal na internet. Esse padrão continua existindo, mas o que infelizmente as pessoas têm feito é criar gaiolas bonitas para elas mesmas. Então, essa internet que ela é baseada em protocolos, o protocolo HTTP, o protocolo SMTP de e-mail, o protocolo IMAP de e-mail, o protocolo do IRC, o protocolo de mensageiro instantâneo XMPP do Jabber, que permite comunicação que hoje as pessoas utilizam para o WhatsApp. Esses protocolos como softwares neutros que você poderia rodar por conta própria, fazer sua própria plataforma, fazer seu próprio Google de pesquisa, seu próprio Google Drive, fazer sua infraestrutura como própria. Isso foi aos poucos substituído por uma gaiola muito bonita, que são as empresas que provêm esses produtos, são gratuitos. O WhatsApp, a máquina de busca do Google, o Instagram. Então, o que para mim fere um pouco a alma é que quando eu comecei nisso, era muito claro o que era o software, qual era o protocolo e quem era o fornecedor do serviço. O último resquício que a gente tem é o e-mail. O e-mail você pode escolher o software de e-mail que você quer e qual empresa vai te prover o serviço. Se uma não te atende bem, você troca, o seu aplicativo continua o mesmo, até o seu endereço de e-mail pode continuar o mesmo se o domínio for o seu. Então a internet ela foi originalmente pensada para ser assim, você tem uma liberdade de escolher quem te provê o serviço. O serviço é um protocolo neutro, um padrão neutro, frente a quem provê essa infraestrutura. Essa gaiola bonita que a gente montou, a gente tem um WhatsApp que não troca mensagens instantâneas com aquele message da Apple, não tem essa interoperabilidade. Então, infelizmente, caímos como humanidade, como coletivo, na cilada aqui. Se o serviço não é pago, o produto é você. Alguém está comercializando os seus dados, o fato de você interagir e funcionar com aquele produto. E aí se deu grande poder a essas empresas que hoje estão desequilibrando a balança. Então, aquela rede que eu construí, que eu fui voluntário em ser moderador de chat, isso está se perdendo cada vez menos e cada vez mais as pessoas sendo produtos dessas Big Techs, sendo comercializados, os dados pessoais, os hábitos e o acesso a poder se comunicar com elas. Então, para além dessa questão tecnológica, como é que funcionam os bloqueios? No Brasil, os juízes, é o judiciário que tem esse tipo de autonomia, o Poder Executivo não tem esse tipo de autonomia. O juiz determina-se que bloqueie. A frase que eles mandam para a gente é o seguinte: tome todas as medidas técnicas necessárias para impedir que o site X seja acessado a partir da data tal em todo o território nacional. Só que essa ordem judicial, ela chega nas empresas que o judiciário conhece. Que é que elas têm propaganda na televisão, que são várias empresas. Nem todas as empresas acabam recebendo essa mensagem, essa ordem judicial. E a gente não pode ser, nem só a gente juridicamente não pode ser proativo, porque se eu não receber ordem de juiz, eu não posso executar. Como também existe uma questão ética nossa. A gente odeia bloquear conteúdo. Talvez seja que nem situação de eutanásia para o médico. Assim, eu faço a internet funcionar. Se eu recebo ordem de um site não abrir, isso fere a minha ética, fere a minha vocação de fazer algo funcionar. Então, não existe nada centralizado. Então, não existe nenhuma lista principal onde a gente tem que consultar qual é o conteúdo que tem que ser bloqueado ou não.
Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas... O último bloqueio aconteceu do Telegram. Meu Telegram continua bloqueando. Por quê? O juiz que expediu essa ordem, o oficial de justiça que estava com ela debaixo do braço, não conhecia o provedor de internet que você utiliza, ele não recebeu a ordem. Se ele não recebeu, ele não pode ser proativo. Assim, vi na televisão, vou bloquear por conta própria. Não, a gente não pode fazer isso. Eticamente, legalmente, a gente não pode fazer isso. Então, num país ainda democrático como o Brasil, funciona isso. Em outros locais onde não é uma democracia, o número de empresas que atuam nesse setor é muito menor. Então, tem menos destinatários dessa mensagem. Então, vou lembrar algo de algum país, o Afeganistão, eu confundindo. O Afeganistão, por exemplo, tem menos de 10 empresas que operam a internet lá e eles, por várias vezes no ano, desligam a internet no Brasil inteiro, no país inteiro. Por quê? Quando eles têm lá vestibular ou provas na faculdade, para evitar fraude, o judiciário manda as operadoras de internet desligar os serviços para que ninguém consiga mandar mensagem ou consiga consultar. Caraca. Então, eles arrancam o cabo do país, a gente vê assim, o país sumir durante a internet por conta do horário da prova. Quando termina a prova, todo mundo se conecta de novo. Aí sim. Então, em locais que não são democráticos, fica mais fácil de fazer isso. Muito louco. Vocês têm algum ponto isso aí, sobre derrubar isso? a democracia e... Brincadeira. É o jeito. E sobre a necessidade de regular as Big Techs, ele tem que ser feito com muito cuidado. A diferença do veneno para o remédio é a dose. Sim. Então, uma única cláusula, um único artigo, algum pequeno detalhe que quando você olha, você não percebe, no futuro pode ser utilizado. Lei parece um código-fonte, né? Você não aceita, isso não vai dar problema. De repente, numa dada condição, numa race condition, aquilo vai acontecer, vai colidir com outros direitos. Então, esse debate no Brasil foi feito com muita pressa recentemente. Acho que vem bom tempo. Acho que, junto com esse debate de regular as Big Techs, tem que lembrar que a internet não depende das Big Techs, a gente pode tirar essas amarras dela. Papos como esse, acho que vai abrir a cabeça de muita gente. A gente fala assim, você pode ficar livre do Google, você pode ficar livre da Amazon, você pode fazer a tua própria infraestrutura, a gente pode ter coisas no Brasil. Então, o que a gente está fazendo aqui é prestar um serviço a esse debate, né? Da gente, as pessoas entenderem melhor como a internet e utilizá-la em seu favor. Mas muito cuidado, tem que ser com muita cautela, porque na melhor das intenções, a gente pode criar um mecanismo que pode nos perseguir depois, pode nos prejudicar depois. Excelente. Por isso que é importante não só ler a mensagem que chegou lá no seu mensageiro e aceitar como verdade, né? É isso aí. Eu vou finalizar aqui já. Antes, eu gostaria só de falar com a galera que ganhou aqui o ingresso da Codecon. Só 3 pessoas se inscreveram. Deixa eu confirmar se foi isso mesmo. Só 3 pessoas se inscreveram, então eu vou falar o nome aqui de vocês. Que espero chat aí também, né? Quem foi? Espero que vocês estejam aí. Aí vocês mandam um e-mail para quebradev@gmail.com. Na verdade, foi 2 pessoas só. É o Lord Gama, ele se inscreveu pela Twitch, e o F. Bruno, que se inscreveu pela YouTube. Os 2 que estiverem aí, manda e-mail pra gente, quebradev@gmail, que a gente... tem mais 2 pessoas aqui, então vocês também. Vamos incluir, que a gente... Esqueci, vou botando. André Bolsan e Carol Belo 3. Pode mandar e-mail quebradev@gmail.com que a gente te manda o ingresso. Como vocês vão conseguir o ingresso, beleza? Agora, vocês têm alguma consideração final para fazer? Só agradeço. Poxa, obrigado pelo papo. Dá o recado final e os pontos finais, se você quiser aí, fica à vontade. Show. Só deixar primeiro agradecer vocês por ter tido a paciência de me ouvir. Tem muito dev que não quero saber, só quero dar deploy. É bom saber como as coisas funcionam, de onde vêm, para onde vão, para poder tomar as rédeas na mão e fazer a internet funcionar. Eu coloco a infraestrutura para que vocês criem as aplicações, criem os sonhos, tornem esses sonhos realidade e cheguem até a bolsa, casas, lares das pessoas. Para quem quer continuar ouvindo papo sobre como a internet funciona, me fazer perguntas, tem várias redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, tenho um canal no TikTok, no Instagram eu publico pouca coisa, no Twitter eu sou mais saidinho, sou mais alguns debates, a coisa de TI de exatas ou não, já me ouvi em outros debates como a segurança da urna eletrônica, então tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Oi? Briga com o cara da Riot. Se eu pego ele na esquina. É isso então. Muito obrigado a todos que compareceu. Muito obrigado, Ayub, por estar aqui, por ceder um tempo pra gente. Valeu. A gente volta ainda a fazer mais assuntos. Tem muita coisa aqui pra gente debater. Muita coisa pra debater. E a gente se vê por aí, nos corredores das tecnologias, nas ruas virtuais.
E é isso, muito Através obrigado. da internet. Só rapidinho. Calma aí. Foi. Rapidinho aí, também nosso padrinho tá aí na tela em algum lugar. Quem puder apoiar o QuebraDev, apoia o QuebraDev. Por favor. E se não puder apoiar, compartilha o nosso conteúdo. E se puder, compartilha também. Se puder, Isso aí. apoia e compartilha, porque aí a gente vai... As duas coisas. A gente vai levar vocês pro resto da vida aí. É isso. Recados isso, finais. pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Muita interação no chat, gostei muito, hein? Pô, valeu mesmo. Valeu. Valeu, mano. Obrigadão. Tamo junto.